10 motivos que estão te impedindo de aprender alemão e, consequentemente, de mudar a tua vida para melhor. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili, sou professor de alemão e eu ajudo brasileiros a aprenderem alemão em 6 meses e se tornarem independentes para resolverem as coisas do dia a dia sem precisar de uma outra pessoa num país que fala alemão, pode ser Alemanha, Suíça ou Áustria, enfim, esse é o meu projeto de vida e minha missão. Beleza? Então, toda segunda-feira, às 16 horas, horário de Berlim, horário da Alemanha, a gente tem um encontro ao vivo, a gente interage ao vivo para realmente desenvolver o nosso alemão, criar uma consciência sobre o aprendizado do idioma. E eu vou direto ao ponto ali para trazer informações para vocês, ensinamentos que vão enriquecer a vida de vocês, a trajetória de vocês no aprendizado de alemão. Então, com certeza, é uma grande oportunidade, né? Você que está aqui ao vivo, é bom que você interage comigo na hora, com o pessoal que já entrou aí. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Então, se você vem ao vivo aqui, é uma grande possibilidade da gente interagir. Eu respondo as pessoas, a gente interage, eu gosto muito disso. E realmente é uma forma de você acelerar seu aprendizado, porque eu trago aqui informações muito, muito valiosas, beleza? Então, olha só, o tema de hoje, como eu falei, né, realmente a gente vai trabalhar 10 motivos, ou seja, 10 coisas que estão te impedindo de aprender alemão e se tornar um falante independente em 6 meses. Realmente, é perfeitamente possível você aprender alemão em 6 meses, não ser fluente em 6 meses, né? Então, realmente, tem muita gente que pensa, você está falando de fluência. Não estou falando de fluência, eu estou falando de independência. Você realmente, dentro de 6 meses, você consegue estudar em linha reta aquilo que você realmente vai utilizar com mais frequência no seu dia a dia e vai ouvir com mais frequência no seu dia a dia. E você vai eliminar aquilo que você realmente não precisa. Então, se você faz essa peneira, se você elimina aquilo que você não precisa, você acelera seu aprendizado, isso é óbvio. O grande problema é que quando você entra numa escola, a escola não está fazendo isso por você. A escola está te preparando para uma prova ou para um ensino completamente rudimentar, antiquado, que não te ajuda, beleza? E a culpa não é sua se você não está entendendo o que está rolando na escola e se você estuda há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos e não sai do lugar. A culpa não é sua, a culpa é de uma metodologia antiquada, beleza? Então é isso, para você aprender alemão em 6 meses, basta você aplicar as estratégias corretas para chegar lá, beleza? Ravili, por que esse tema de hoje é importante? Bem, o tema de hoje é 10 coisas que te impedem de aprender alemão, né? E, consequentemente, melhorar a sua vida. Por que esse tema de hoje é importante? Já está óbvio, né? É importante porque eu vou te mostrar aqui pontos cegos. O que são pontos cegos? Coisas que você não só não enxerga, mas também não tem nem ideia de que aquilo existe, né? Então eu realmente quero surpreender aqui, trazer pontos que vocês não só não conseguem enxergar, mas nem sequer sabem que esses pontos existem. Então realmente eu quero surpreender aqui com essa live, beleza? E aí vocês vão, depois dessa live, vocês vão realmente, vocês estarão num nível de maturidade muito maior, né, para realmente aprender alemão mais rápido. Por quê? Porque se vocês têm consciência de 10 coisas que estão impedindo vocês de aprender mais rápido, é óbvio que vocês, obviamente, vão acelerar o aprendizado se vocês têm isso em mente. Eu recomendo escrever. Eu recomendo realmente você que está aí, já para pegar papel e caneta agora aí para escrever ou então rever a live, que eu vou deixar essa live gravada, beleza? Então, é muito importante vocês prestarem bastante atenção, é muito importante vocês ficarem até o final para que vocês reajam o quanto antes, porque se vocês colocam em prática já os ensinamentos de hoje, a partir de hoje, obviamente, todos os dias vocês colocam isso em prática, é claro que vocês vão voar no aprendizado de vocês, beleza? Então, já vou colocar na tela aqui uma coisa bem importante. Já vou colocar aqui na tela uma coisa bem importante para vocês. Só um segundo, que eu estou abrindo um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui a primeira coisa na tela. Pronto, tá aí. Primeira frase que está na tela aí, quem é que pode colocar pra gente a tradução? Então vamos começar a nossa interação aqui. Qual é o sentido dessa frase aí? Auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Qual é o sentido dessa frase? Quem é que pode digitar pra gente aí? Como é que vocês estão? Vamos interagir um pouquinho. Como é que vocês estão? Manda um alô pra mim aí. Vocês estão me ouvindo? Qual é o sentido dessa frase? Auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Auf einmal
will ich Deutsch sprechen können. Auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Qual o sentido dessa frase? Gente, não precisam ficar com receio de digitar errado, coisa nesse sentido. A gente está aqui para aprender. E se vocês digitarem alguma coisa ali que não tem a ver com a frase, ou que o sentido não tá muito próximo da frase, eu vou falar e sem vergonha. A gente está aqui para aprender, beleza? Então, auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Qual é o sentido dessa frase? Quem é que pode digitar pra gente aí? Quanto mais pessoas colocarem, melhor, né? Que a gente consegue ter uma interação legal e você consegue treinar seu alemão aqui em tempo real comigo e eu já vou corrigir agora aqui com vocês. Não precisa olhar no Google, não precisa sair daqui da tela, já olhar no Google o sentido disso e voltar. Realmente isso é contraproducente, não é isso que a gente quer. Eu quero só que você simplesmente pegue algumas palavras que você eventualmente conheça aí nessa frase e digite o que você acha que é nessa frase. Coloca pra fora. Alô, moin moin. Aqui na verdade eu falo só alô mesmo. Moin moin é só algumas pessoas. No sul da Alemanha que vocês falam servus. Servus. E aí, galera? Eu quero poder falar alemão uma vez. Muito obrigado pela contribuição. Tá bom, tá próximo, mas não é exatamente isso. Vou esperar mais algumas pessoas. Mas tá bem próximo, viu? Bordinho? Posso te chamar de Bordinho? Eu falo o que tá escrito aqui, né? Bordinho Fox. Foss, aliás. E aí, gente, qual é o sentido dessa frase? Auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Gente, olha só. Existe a seguinte ilusão. Você sai do Brasil e pensa o seguinte: cara, aprender idioma tem a ver com imersão. Imersão é você ouvir alemão o tempo todo, ouvir em alemão, ler em alemão, falar em alemão e tá rodeado ali do idioma. Isso se chama imersão. É como se tivesse uma piscina e a água da piscina é o idioma alemão e você pula dentro dessa água. Isso é o que a gente chama de processo de imersão. É você entrar de cabeça ali no idioma e ouvir o idioma o tempo todo e ler no idioma e etc. Antes eu acreditava que bastava eu me mudar para a Alemanha. Vou mudar para a Alemanha e vou entrar total no processo de imersão e isso vai ser suficiente para eu aprender. Só basta realmente eu ter contato ali com o idioma e tudo mais. Infelizmente a realidade não é bem assim. Porque alemão é um idioma muito desafiador. Não é como inglês que a gente cresce ouvindo bastante, tem música e tem aulas também na escola. Mesmo que às vezes a aula da escola seja bem precária, mas a gente tem uma familiaridade com o inglês, de certa forma. Já com o alemão, não. E aí o alemão é um idioma mais desafiador. E aí quem acha que só o fato de pisar na Alemanha é suficiente para desenvolver o alemão, tá enganado. Porque eu conheço muita gente que mora aqui há 5, 10, 20 anos e não tem um alemão suficiente, não tem um alemão bom. Por quê? Porque subestimou o idioma e não aplicou as técnicas corretas para realmente desenvolver o idioma, beleza? Então, não estou fazendo um julgamento aqui, claro, eu respeito todas as histórias, respeito todo mundo, mas é um fato que existem várias pessoas que moram aqui há muitos e muitos anos e têm um alemão insatisfatório porque não teve a oportunidade de aplicar um método eficiente para desenvolver bem o idioma. Infelizmente, a estratégia não é entrar numa escola tradicional de idiomas porque eles têm um ensino muito defasado, muito antiquado, muito quadradão demais, que realmente se distancia do que o alemão fala no dia a dia. Beleza? Então, você pensar que você vai ficar fluente só pelo fato de você morar na Alemanha, isso é um grande engano. Dá para você desenvolver alemão morando no Brasil se você aplicar as técnicas corretas. Então, essa frase que está na tela aí é a seguinte frase: é a pessoa que muda para a Alemanha e ela, de repente, quer will ich Deutsch sprechen können, quer poder falar alemão de repente. Então, essa expressãozinha aí, ó, auf einmal, significa de repente e é sinônimo da palavra plötzlich. Exatamente, Nathan respondeu aí, ó. Eu, Nathan Alves. Exatamente, sentido de repente, sinônimo de plötzlich, que é uma palavrinha que eu postei recentemente também aqui no Instagram.
mas a Tayana falou o seguinte: eu quero poder falar alemão de uma vez. No sentido de repente, né? A pessoa que ela fala assim, poxa, a minha solução vai ser mudar para a Alemanha. Se eu mudar para a Alemanha, eu vou falar alemão. Então, só basta eu pisar lá e depois de alguns meses, algumas semanas, alguns meses, eu vou falar porque eu tô no país, velho. O país, o contato com o idioma já vai ser suficiente para eu falar. Infelizmente não é. Claro que ajuda pra caramba, né? Se você realmente tem contato com o idioma, mora com alemães, estuda em alemão, começa a se virar e não ter medo de realmente utilizar o idioma, é claro que você vai desenvolver. Mas para você ter clareza e conseguir formar frases com mais segurança, de uma forma correta, escrever razoavelmente correto, você precisa estudar gramática também. E você precisa realmente também entender, mapear aquilo que você utiliza no seu dia a dia. Cada pessoa tem uma realidade de vida e uma rotina. Então, uma mãe, ela tem uma realidade de vida diferente de uma pessoa solteira, por exemplo. Uma pessoa que está dentro da universidade tem uma realidade diferente de alguém que ainda está na escola. Alguém que está, por exemplo, praticando esporte, fazendo boxe ou natação, ou sei lá o que for, e está na escola, é diferente da realidade de alguém que trabalha com eventos, com festas. Entende? Que está na noite trabalhando como garçom, por exemplo. Então, cada pessoa tem uma realidade específica. E dá para você fazer um estudo realmente mapeando a sua realidade, aquilo que você mais faz na sua rotina e nos finais de semana, e você vai trabalhar ali a fonética, as frases que você realmente mais fala e mais ouve no idioma. Claro que isso é só um aspecto do seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento ele tem que ser global, tem que ser holístico, né? Ou seja, você não vai atacar só o aprendizado de frases, não se trata só de aprender frases, se trata de você realmente também estudar gramática, estudar fonética, e as frases que você mais utiliza e mais ouve, e aí você vai estudar também escrever em alemão e tudo mais, beleza? Então é o seguinte, imagina só se você... qual é a consciência que a gente chega aqui agora com esse papo? A gente chega na seguinte consciência: não é pelo fato de você morar na Alemanha que você vai aprender alemão por osmose. Né? Muito importante a gente falar isso. E se você que está no Brasil ainda já tiver essa consciência, você vai economizar muito tempo. Porque você vai pensar o seguinte: cara, eu estava acreditando que se eu mudasse para a Alemanha, tudo seria diferente, eu aprenderia alemão muito mais rápido só pelo fato de morar na Alemanha. Não, não é assim. Não é só pelo fato de você morar na Alemanha que você aprenderia mais rápido. Você aprenderia mais rápido, claro, morando na Alemanha e tendo muito, muito contato com o idioma alemão e estudando alemão com método eficiente, beleza? Só que aí dá para você antecipar e ainda no Brasil você estudar alemão com método eficiente, em linha reta, para você atingir objetivos ali de ter um alemão, de ser independente no alemão ainda no Brasil, e quando você vier para cá, vai ser show de bola, porque você vai aprimorar cada vez mais e quem sabe chegar na fluência, que ser fluente é bom, não estou dizendo que ser fluente, porque eu falo muito de independência e ataca um pouco esse lance da fluência, mas não é que a fluência é uma coisa ruim. A fluência é só uma coisa ruim quando você, no começo, coloca essa expectativa. Cara, não, comecei a estudar alemão aqui porque eu quero ser fluente. Eita, já quebrou a bicicleta aí. Por quê? Porque as suas expectativas estão focadas em algo que está muito distante. O mais ideal é você, cara, o meu primeiro passo é ser independente no idioma, que você consegue tranquilamente em 6 meses com as técnicas corretas, beleza? Então, a frase que tá aí na tela é a seguinte: Auf einmal will ich Deutsch sprechen können, significa que, essa frase na verdade é uma ilusão, né? Ou seja, é uma coisa que está impedindo você de aprender alemão, que é você pensando, poxa, eu vim para a Alemanha e agora, de repente, eu quero poder falar alemão. Não é assim que funciona. Em relação à pronúncia dessa frase, é a seguinte, ó. Auf. Então, repita comigo em voz alta aí. Quem não tiver no trabalho pode repetir, né? Então, ó. Auf. Einmal. Letra L, a língua sobe pro céu da boca. Tá? Então, letra L no final de palavras e antes de consoantes, isso é uma regra de fonética, a língua vai subir pro céu da boca. Então, auf einmal will ich Deutsch sprechen können. Beleza? Só nessa frase eu consigo passar para vocês várias regras de pronúncia. Vocês querem que eu passe para vocês regras de pronúncia? Tem várias regras de pronúncia para passar para vocês. Agora eu preciso que vocês anotem. Não adianta nada eu passar para vocês aqui agora e vocês simplesmente não anotarem e passar batido e não memorizar nada. Porque o que eu vou passar aqui é algo muito importante. São dicas de pronúncia, regras de pronúncia, que se você aplicar a partir de agora, sua pronúncia já vai melhorar bastante. Então, posso falar?
Vou falar então, vamos lá. Auf, tranquila, do jeito que está escrito aí, ó. Auf. Então pode repetir em voz alta. Auf. Auf. Cuidado para não colocar uma vogal depois de F e fazer auf, auf. Que nós brasileiros, a gente tem essa mania de colocar vogal em tudo. Então é auf. O final é só um chiadinho. Auf. Regra de pronúncia ali, ó. É mais I, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve saber. É mais I em alemão soa como ai, né? Então, ai. Só que tem um N depois, é por isso que vai ficar um som nasal, né? Ein. Então, einmal. Ravili, por que ali é I, tá sublinhado? Tá sublinhado porque é sílaba tônica. É uma forma de ajudar vocês a pronunciar. Então, é mais I é ai. Como tem N depois com som nasal, a sílaba tônica tá aí onde tá sublinhado, né? Em cima de ai. Então, einmal. Letra L, como eu falei, a regra é a seguinte. L no final de palavras e antes de consoantes, a língua tem que subir pro céu da boca. Tem que subir, de seu jeito, ó. Einmal. 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 Então pode repetir aí e sobe o linguão pra cima do céu da boca. Einmal. Depois você tem a palavra aí, ó. Will. E sabe o que, é que pode acontecer com você agora? É olhar essa terceira palavra aí e pensar o seguinte. Caramba, como é que pode? Esses dois L's aí tá me confundindo. Como é que vai soar isso? Qual é a finalidade de ter essas duas consoantes aí? Bem simples. Em alemão, quando você tiver duas consoantes, é porque existe uma regra para isso. Você tem duas consoantes, é porque a vogal que antecede essas duas consoantes é uma vogal aberta e curta. Beleza? Já W em alemão, que, enfim, quando você está lá lendo o alfabeto em alemão, né, pronunciando o alfabeto, W em alemão é V. Então aí vai ter som de V. Então é will. Will. Esses dois L's que estão aí, finge que é um L só. Finge que é um L só. Você vai subir a língua para o céu da boca. Will. Só que aí a finalidade é mostrar o seguinte. Vogal antes de consoante dupla, ou enfim, antes de duas consoantes, é uma vogal curta e aberta. Então aí é will. Will. Depois nós temos ich. Ich. CHI é um chiadinho. Esse chiadinho não é ich. Embora existam algumas regiões da Alemanha, eu tenho uma amiga alemã que ela fala ich. Ich. Então assim, se você falar ich, eles vão te entender, mas em boa parte da Alemanha não fala ich, cerrando os dentes. Esse chiadinho, esse CHI, você vai deixar os dentes entreabertos, levemente abertos, ó. Ich, ich. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Ich, ich, ich. Você sente o ar passando por cima da língua. Ich, ich, ich. Não é ich, ich. É um chiadinho que a gente não tem em português. Depois nós temos Deutsch. E aí tem uma outra regra que é mais U na palavra alemão aí soa como oi, é uma regra, então oi. Por isso que a palavra heute, que é hoje, você fala heute, porque tem E e U ali, né? Deixa eu digitar para vocês a palavra hoje aqui, ó. Com certeza a maioria de vocês sabe, mas enfim. Para quem não sabe, aí, hoje em alemão é heute, heute. Então é mais U, soa como oi. Então por isso que é Deutsch. E aí existe um padrão aí no final que é SCH. Tá vendo que no final da palavra Deutsch tem SCH? Gente, essas três letrinhas vão aparecer em milhares de palavras alemãs. Milhares. No começo, no meio, no final. E aí é bem simples, não se deixe confundir porque são três letras. É sempre isso aqui, ó. Só um chiado. E esse chiado a gente tem em português e consegue fazer em português tranquilamente. Então, aí não tem desculpa, é ó. Deutsch. 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 Chiadão no final, ó. Deutsch. Como tem um T, né? Então tem que ser o T mais chiado. Deutsch. 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 Beleza? Só repetir em voz alta aí. Depois nós temos a palavra sprechen. Pega uma outra regra de pronúncia aí, ó. Anotem, por favor. Anotem que é importante. S antes de P de pato e T de tatu soa igual ao SCH. Vou repetir. É muito importante isso. Ó. S antes de P de pato e T de tatu soa como SCH. É um chiado. Pensa no carioca. Tem algum carioca aí? Se tiver algum carioca, vai ser fácil falar. Ó, você vai começar esse S do sprechen assim, ó. E depois falar o restante. Sprechen. 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 E esse CH que tá aí é o mesmo CH do ish, que é um chiadinho. Então, sprechen.
sprechen. Cuidado para não colocar vogal aí no começo, para não falar ich, sprechen. Tem muito brasileiro que fala assim. E é claro, eu sei por quê, porque a gente tem mania de colocar vogal em tudo, mas já tô avisando para vocês. Comecem assim, ó. Sh, sh. Não comecem falando ich. Comecem fazendo só chiado, sh, e depois o restante. Sprechen, sprechen. E depois nós temos aí können, können. Em relação a essa letra, que é o umlaut, né? Umlaut é o trema, esses dois pontinhos. Em relação a essa vogal isoladamente, você vai fazer um biquinho deprimido. Eu chamo de biquinho deprimido porque não é o mesmo biquinho do U. Né? Tem muita gente que fala, faz o biquinho e pronuncia E, nessa letra aí. Quando é o U, umlaut, fala, faz o biquinho e pronuncia I. Pô, tá parcialmente correto. Ajuda? Com certeza ajuda. Mas essa letra aí, o umlaut, é um biquinho deprimido. Por que deprimido? Porque os cantos da boca ficam levemente para baixo. Então, ó, enquanto o U, você vai fazer mesmo bicão para fora, né? Tipo, você vai fazer o bicão e falar I. Então, I. Tranquilo. Beleza, vai ajudar, legal. Nessa letra aí, o bico não é assim para fora, assim, ó. É meio deprimido. Você vê que o cantinho da boca fica meio para baixo. Então é assim, ó. Tá vendo que é diferente, ó? Ó, bicão para fora. Aqui é a letra U com trema. Agora, o bico, eu continuo fazendo um bico, mas ele fica deprimido, parecendo que ele é triste. Então é Você faz um bico meio deprimido e pronuncia E. Pronuncia E. Então, ó. É bem interessante isso, né? Eu queria saber se vocês estão fazendo aí, se está dando certo. E se deu para pegar essa minha dica. Se deu para pegar, a gente dá continuidade. Se não deu, coloquem aí as dúvidas pra gente, que eu quero esclarecer isso. Quero saber se está claro como eu disse ou se eu precisaria falar de uma outra forma. Só reparei nos dentes perfeitos do prof. Cara, obrigado. Luiziane entrou aí. E aí, gente? Tá claro? Posso continuar? Vamos continuar então? Eu tô achando que toda vez é assim. Eu acho que vocês comentam na hora, mas eu recebo depois, né? Aí fica aquela coisa vaga, assim. Eu fico sem saber se vocês estão comentando ou não. Que eu acho que eu devo receber um pouco depois. Rodrigues Trindade, tá legal. Maravilha. Então, a gente já conversou sobre o item 1, né? Vamos entrar aqui na próxima frase? Vamos lá. Próxima frase. Gente, essa aqui agora, se você faz isso, Felipe, S antes de P de pato e T de tatu, som de, som chiado, só isso aqui, ó. E vai soar como SCH em alemão. Então, se você sabe que SCH é um chiado, aí você vai aplicar esse mesmo chiado para S antes de P e T. Você pode colocar assim, Felipe, ó. S antes de P e T, som de SCH. Só que o SCH é alemão, né? Aí teria que saber o SCH alemão para que você depois, na hora, quando estiver revisando fonética e tal, pegar rapidinho aí, já lembrar. Gladson respondeu, sim, obrigado, maravilha. Eu não entendi, moço. Mas o que é que você não entendeu? Porque eu falei muita coisa. Me fala o que é que você não entendeu que eu posso repetir para você, sem problema. Ou então você pode... Eu vou postar depois também essa live, né? O Gladson falou que tá bem explicado. Show de bola. Gente, olha só que coisa. Tem uma coisa que tá impedindo você de aprender alemão e, consequentemente, de melhorar significativamente tua vida, que é o seguinte. Você passa a maior parte do tempo em contato com brasileiros e estrangeiros que moram na Alemanha, na Áustria ou na Suíça. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum e eu não estou dizendo que você tem que desfazer amizades brasileiras, que você tem que esquecer das suas origens e da sua língua e dos seus amigos. Não estou dizendo que você tem que sofrer na solidão até encontrar um amigo alemão. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que se você realmente só sai com brasileiros e estrangeiros e você não tem contato ali com um alemão, vamos chamar de um alemão natural, né, o alemão mesmo original, entre aspas, mas você entendeu o que eu quero dizer,
você não vai desenvolver, porque você está falando só em português, ouvindo em português o tempo todo, e isso vai realmente te distanciar dos teus objetivos, né? Então, assim, claro que no começo é importante você se adaptar, claro que é difícil você morar em outro país, eu moro aqui há muitos anos, e eu sei também o quanto é difícil, né? Então, para quem mora no exterior, quem está aqui na Europa, eu entendo vocês, óbvio, a gente sente coisas parecidas, né? E eu sei o quanto é legal sair com brasileiro. Pô, quer povo mais animado, zoeiro, engraçado do que brasileiro? Eu fiquei um tempão sem mexer na internet direito e tal. Agora que eu tô muito ativo na internet, eu comecei a mexer no Reels, né? E às vezes, se eu vacilar, eu fico 1 hora lá no Reels dando risada. Porque o brasileiro é muito engraçado. E aí eu fico dando risada quando eu começo a ler os comentários, aí eu quase caio da cama de tanto dar risada. E aí eu fico muito feliz, assim, por morar aqui há muitos anos, eu fico muito assim, dá até uma saudade, entende? Fica assim, poxa, o Brasil é tão bom, né? Assim, nesse aspecto da brincadeira, da zoeira, dos abraços, dos beijos, né, das indiretas, das nossas piadas internas e tudo mais, que às vezes eu fico assim meio melancólico, meio com saudade, mas, enfim, eu tenho uma missão, com certeza. Vocês, para quem mora aqui, ou quem quer mudar para cá, tem também uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Eu acho que é importante você encontrar um equilíbrio, entende? Não saia só com brasileiros, saia com brasileiros também, mas obviamente tente fazer amizade com alemães, porque se você passar a maior parte do tempo com brasileiros e alemães, ou com brasileiros e estrangeiros aqui no exterior, aqui na Alemanha, na Áustria e na Suíça, você vai retardar, você vai jogar para frente o seu aprendizado de alemão. Claro que você pode aprender, se você está se desenvolvendo, está estudando, mas você vai colocar para frente, porque a cada momento que você está ali só conversando em português, saindo com os brasileiros, imagine só se você estivesse fazendo isso com alemães. Nossa, o tanto de coisas que você ia aprender ali no contexto e tudo mais, né? Então, realmente, essa frase aí, ó, que está na tela, é uma frase justamente de uma coisa que você não pode fazer, né? A seguinte frase: Ich hänge nur mit Brasilianern ab. Ou seja, eu só saio com brasileiros, né? Ou seja, eu só dou rolê com brasileiros, só saio com brasileiros, só curto com brasileiros. Essa frase tem esse sentido de você realmente só sair com brasileiros para dar seu rolê, para sair na noite, para dar um rolê no parque, enfim. Né? Então, ich hänge nur mit Brasilianern ab. Essa frase aí é algo que você não pode fazer, caso você queira acelerar seu aprendizado de alemão. Porque se você quer acelerar seu aprendizado de alemão, você tem que tentar realmente fazer amizade com nativos, para que você entenda a lógica do idioma, se coloque nas... Veja também que alemão não é um idioma... O alemão em si, a pessoa, não é um bicho-papão. Tem muito brasileiro que tem medo de falar, gente. Não, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar, e acho que o alemão vai olhar com cara feia assim, você tá errando em alemão, não sei o quê. Isso não existe. Ou pode ser que existem algumas circunstâncias, em poucas circunstâncias em que o alemão está com pressa, o atendente está com pressa e tudo mais, mas o que eu vivenciei, e quando eu pergunto para as pessoas, os brasileiros, eu falo, vem cá, como é a sua experiência aqui de falar alemão na Alemanha? É uma coisa negativa quando você fala o alemão e eles te julgam e olham com cara feia e não querem te ajudar? A maioria das pessoas fala o seguinte: não, na verdade não, eu sinto que eles gostam quando eu me esforço para falar alemão, porque eles percebem meu esforço, eles incentivam isso e tudo mais. A minha experiência também foi a mesma, né? Realmente, em todas as vezes lá no começo que eu tentei falar alemão e tudo mais, todas não, na esmagadora maioria, né? Eu percebi que eu era bem acolhido. Eu entendo que existe uma vergonha, um certo receio e tudo mais, mas não deveria existir, trabalhe para que isso não exista. E realmente não ande só com brasileiros, porque isso pode retardar seu aprendizado. Deixa eu ver aqui o que é que a rotina diariada... A Nai, então vou te chamar de Nai, né? Talvez seu nome seja Nai. O que é que ela comentou aqui? O e E e os dois o quê? LL, talvez? Tá. Em relação a essa letra, repetindo um negócio que eu falei agora há pouco, porque a moça está com dúvida aí. Lembrando que essa live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, tá? Mas falando rapidamente aqui, a pronúncia dessa letra em alemão, a letra O isoladamente, assim, sem um umlaut, é só O. O. Não é O aberto, é O. Um O fechado, O. Já com o trema, que são os dois pontinhos, você vai fazer um biquinho deprimido. Você faz um biquinho primeiro para facilitar e pronuncia E. Então faz E, E,
e. Mas eu comparei esse bico dessa letra U com umlaut com o bico quando você faz o umlaut. Quando você faz o U com o trema, realmente o bico é para fora mesmo, é I. Já quando você faz essa letra aí, O com umlaut, o bico ele é um bico meio deprimido, parecendo que ele é um bico triste, não é tão para fora. Eu vou fazer as duas letras para ficar mais fácil. Ó. Primeiro, O com umlaut. I. Agora U com umlaut. I. Tá vendo que a boca ficou diferente? É isso, para revisar. Mas qualquer coisa é só rever a live que ela vai ficar salva. A Day falou stimmt, exato. Quando eu passo 6 semanas de férias no Brasil e volto para a Alemanha, minha cabeça dá um nó quando chego em Frankfurt no aeroporto. Exatamente, 6 semanas, né? Ou seja, aí mais um mês e 2 semanas, você fala bastante português lá no Brasil, tá? Quando volta já sente que o alemão tá mais travado, né? Realmente isso acontece. Então, não saia muito com brasileiros, porque isso, com certeza, vai desacelerar seu aprendizado. Tente encontrar um equilíbrio, né? Tem pessoas que são mais radicais, eu já fui radical em vários momentos. Não aconselho, acho que cada um tem que decidir o que é que faz da sua vida, mas eu já fui radical no sentido assim, não, eu vou morar com alemães, vou falar só em alemão, e aí eu tinha uma namorada alemã e só queria falar alemão e ouvir alemão. Se eu ouvisse algum vídeo em português, se alguém me indicasse um podcast em português, eu não ouvia. Por quê? Porque eu pensava assim, esse tempo que eu vou estar ouvindo podcast em português, eu vou usar para ouvir em alemão. Claro que era muito mais cansativo ouvir em alemão, era doloroso, falar em alemão o tempo todo era cansativo, minha cabeça, eu ia dormir todos os dias com a cabeça explodindo de cansaço, porque às vezes você lê uma página de algo formal em alemão, você demorava lá meia hora para ler uma página só e era cansativo. Mas faz parte do aprendizado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu achava o seguinte, será que vai chegar? Será que eu vou conseguir mandar bem no idioma? Porque eu canso muito. Eu fico destruído. Se eu ouvir um podcast aqui de 20 minutos, eu saio assim, dá vontade de dormir, de tão cansado que eu fico. E eu ficava me perguntando o tempo todo, será que esse cansaço ele vai embora? Ou será que para sempre, mesmo eu entendendo o idioma, ainda vai ser cansativo para mim, para eu ouvir alemão e tudo mais? E eu vou responder para vocês isso agora, porque eu passei por isso. Vai passar. E chega um momento que o alemão fica igual ao português. Você tá ouvindo em alemão e dando risada, se for algo engraçado e tudo mais, como se fosse português e você não cansa mais a mente. Só que, obviamente, para você passar por esse processo, você precisa ter consistência, que é algo que a gente vai falar hoje ainda. Mas vamos lá, quem é que tá aí? Taíde, Lucas. Uma dúvida, por favor, você faz aulas presenciais? Não, eu não faço aulas presenciais. Minhas aulas são online, são aulas ao vivo, né, ali no tete-a-tete com a pessoa, individuais, ou aulas gravadas, enfim, existem várias possibilidades, mas você pode entrar em contato comigo no privado que eu te explico melhor. Beleza, gente, então é isso. Vou colocar na tela o nosso próximo tema, que aqui a gente está trabalhando, então, 10 coisas que estão te impedindo de aprender alemão. Olha para isso aí. Olha para isso aí. Olha para isso aí. Ich verstehe zwar nichts, aber ich nehme lieber Unterricht auf Deutsch. Realmente, isso que está na tela é muito, muito importante. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção agora. Prestem bastante atenção agora. Prestem bastante atenção, que isso é muito importante. Meu Deus. É uma crença que eu tinha antes. É uma coisa, é um motivo que está te impedindo de aprender alemão, é acreditar que você só vai aprender alemão se você tiver aulas em alemão. Acredite, eu também tinha essa crença. Olha a minha crença de anos atrás. Eu pensava o seguinte, bom, se eu for aprender alemão, aprendizado de idioma tem a ver com imersão, certo? É você realmente ouvir em alemão, ler em alemão, tudo alemão, tudo alemão. Aí eu pensei, cara, eu vou aprender mais rápido. Primeira crença que eu tinha errada, eu só vou aprender mais rápido quando eu mudar para a Alemanha. Aí beleza, eu comecei a estudar alemão no Brasil, mas aí eu mudei para a Alemanha e falei, cara, eu vou fazer curso de alemão em alemão. Não vou fazer curso com brasileiro. O brasileiro não vai me ensinar alemão. O que vai me ensinar alemão é o próprio alemão. Eu quero saber dele, eu quero ouvir em alemão as regras e tudo mais. E aí eu entrei no curso de alemão, no A1, e eu não entendia quase nada.
Claro, entendi algumas coisas ali e tudo mais, porque realmente é básico, mas muita regra que o professor passava e o foco do curso era estritamente gramatical, era gramática pura. E o professor passava muitas regras e eu não entendia. E aí os níveis foram avançando e eu tinha que ficar o tempo todo... Sabe quando você está correndo atrás o tempo todo? Tipo, você já teve aqueles assuntos, mas você está sempre atrasado tentando entender aquilo que ele já passou um mês atrás. E o tempo todo aquela coisa, vendo vídeo na internet, procurando ali, procurando aqui, lendo artigo. E aí eu comprava um monte de gramática, eu sou lotado de gramática aqui, né? Porque eu pensava assim, vai salvar minha vida se eu dominar aqui 10 gramáticas, vai salvar minha vida, eu vou entender o idioma. Então eu comprava uma gramática, comprava outra e tudo mais. E eu sempre estava entendendo muito depois. E aí perguntava para minha ex-namorada alemã o que era aquilo, ela não sei. Porque de uma forma geral, o alemão, o nativo, ele não sabe gramática, igual a gente em português. Se eu perguntar para vocês aqui o que é pretérito perfeito, mais que perfeito, que não sei o que lá das contas, provavelmente a maioria aqui não sabe, né? A gente não sabe gramática em português, a não ser algumas regrinhas. O alemão é a mesma coisa, ele não sabe, de uma forma geral, ele não sabe gramática alemã. Então, eu acreditava que se eu entrasse no curso em alemão, era a decisão mais correta do mundo. Não vou aprender alemão com um brasileiro não, porque isso não vai me adiantar em nada. Foi a coisa mais errada que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque, principalmente no começo, olha só, no começo você não sabe nada do idioma, sabe zero. Se você tem aula com um brasileiro que tem uma metodologia eficiente e vai te dar tudo mastigado, o que você precisa utilizar no dia a dia, e comparar isso com o português, e se você sabe inglês e comparar algumas coisas com o inglês também, isso acelera seu aprendizado assim absurdamente. Você passa na frente de todo mundo que está fazendo curso em alemão. Eu te garanto, eu sei disso porque eu me tornei professor de alemão e o que eu passo para a galera é o supra-sumo de informações valiosas que a pessoa aprende assim muito rápido. Então a cada minuto de aula que eu estou dando, eu estou passando informação na velocidade da luz, porque eu estou falando no idioma da pessoa. A pessoa está entendendo de imediato. Não é aquela coisa assim, o que ele quis dizer com isso? Meu Deus, não estou entendendo. Se a pessoa não entendeu o que eu disse, ela pergunta na hora. Peraí, mas o que você quis dizer com isso? Eu não, quis dizer que é assim, assim. Ah, é assim que o alemão pensa? Ah, é assim que o verbo gefallen funciona? E tudo mais? É muito rápido. Eu lembro que quando eu tive o verbo gefallen, né, eu queria falar eu gosto em alemão. Pô, tem 3 formas de você falar. Basicamente tem 3 formas de você falar eu gosto em alemão. 3 formas. Primeira forma, ich mag, eu gosto. Segunda forma, usando o verbo gefallen, das gefällt mir, né, eu gosto disso. Terceira forma é você usar a palavra gern, ich koche gern, eu gosto de cozinhar. Então assim, pô, basicamente tem 3 formas de falar eu gosto. Eu falei pra vocês aqui, ó, bem rapidinho, em poucos segundos. Na aula de alemão, eu não entendia. Fala, porra, o que é que ele quis dizer com gefallen? E aí botava ao contrário, aí eu ficava no dativo, a coisa no nominativo, mas o professor falava, e o professor falava assim, ó, não pode ter 2 acusativos na mesma frase. Ele só falava isso, não pode ter 2 acusativos na mesma frase. E eu, tá bom, então tá, ele tá falando, é isso mesmo. Só que eu não entendia por quê. Outra coisa que ele colocou no quadro, ó, sein plus nominativ. Né, o verbo sein pede o nominativo. Haben plus acusativo. O verbo haben pede o acusativo. E aí eu decorei esse troço aí, mas não entendia no fundo por quê. Entende? Eu vim entender, às vezes, semanas e meses depois. E quando os níveis foram avançando, eu entrei no A2, só que eu comecei a dar aula de graça, né? Porque eu fui esperto a ponto de, cara, já que eu estou estudando o idioma aqui e não estou entendendo direito, eu vou dar aula de graça para os meus amigos. Porque se eu der aula de graça aqui, eu vou correr atrás para poder explicar para os meus amigos ali e tudo mais. Não vai existir uma cobrança de uma metodologia top ou de uma excelência da minha parte, porque são aulas gratuitas. E eu vou me desenvolvendo aqui, então eu fui muito astuto nesse aspecto e também por ter um histórico de professor e tudo mais desde o Brasil. Mas é isso, existe uma grande ilusão de que você só... eu vou só aprender alemão se a forma mais eficiente de aprender alemão é em alemão. Na verdade, não. Realmente, você aprende melhor alemão, principalmente nos primeiros níveis, se você tiver explicação em português, porque a comunicação é muito direta. É muito direta. Aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas Ravili, veja bem, se eu estou fazendo aula de alemão em português, eu poderia estar ouvindo aquela aula em alemão, já é ali a compreensão auditiva. Não. A aula de alemão, quando o professor está explicando alemão, ele está falando de regras gramaticais, terminologias envolvendo gramática. Aquilo você não vai usar no seu dia a dia. Você não vai ouvir aquilo no seu dia a dia. Entende? Então, lê do engano, quando você fala assim, na aula de alemão eu entendi tudo que o professor de alemão falou. Aí você vai no dia a dia e não entende nada. Por quê? Porque o que o professor falou, o vocabulário que ele utilizou,
não é um vocabulário que é utilizado no dia a dia, simples assim. Então não se engane achando que eu não vou contratar um professor brasileiro ou brasileira porque ele vai falar comigo em português. E aí naquele tempo eu preferiria ouvir em alemão. Você está perdendo tempo. Por quê? Quando o professor está te falando em português, você está aprendendo aquelas regras de imediato. Segundo, o professor está te passando todos os macetes do idioma e fazendo você aprender em linha reta, porque o professor brasileiro ou brasileira, ele sabe como é que você pensa. Ele sabe os erros que você comete. Por que nos meus posts eu falo assim, ó, coisas que você erra em alemão e nem sabe? Eu postei isso, deve ter 3 dias, eu acho. E eu coloquei um monte de gente que respondeu lá, verdade, eu não sabia disso e tudo mais, não sei o quê. Mas por quê? Porque eu tenho bola de cristal? Não, porque eu sou brasileiro e eu cometi os mesmos erros por pensar em português, entende? Então o professor brasileiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai antecipar centenas de erros que você cometeria, mas se você estudar com esse professor ou professora que tem um método eficiente, você não vai cometer esses erros, porque o cara antecipou tudo pra você. Entendeu? O cara tá te entregando de mão beijada o suprassumo do conhecimento do idioma para você acelerar seu aprendizado, entendeu? Então assim, e outra coisa, nada impede de você, Ravile, mas eu vou tá tendo aula em português, eu vou ouvir em português. Eu já te falei que isso vai acelerar seu aprendizado. Segundo, isso não impede de você consumir conteúdo em alemão, entendeu? Não crie ilusão de que a aula em português está desacelerando seu aprendizado, é o contrário, está acelerando seu aprendizado. E nada impede de você consumir conteúdo em alemão. Graças a Deus existe internet hoje. Sabe uma coisa maravilhosa para você desenvolver seu alemão? Vlog. Quer desenvolver seu alemão pra caramba? Podcast, para quem gosta de ouvir, tá ali no carro indo pro trabalho, tá cozinhando, tá fazendo qualquer coisa ali que não precisa estar assistindo, ouve podcast. Recomendo. Ravile, mas é cansativo, não consigo me concentrar e tudo mais. Tente, tentar, todo dia, todo dia. Lembra que eu falei que eu comecei a ouvir podcast e não entendia quase nada? Eu fui indo, entendi mais, mas não é tão rápido, tem que ter consistência. Tem que permanecer lá, ó. Dranbleiben. Dranbleiben é tipo assim, permanecer. E vlog. O que é vlog? É você chegar no YouTube e colocar assim, Vlog Deutschland. Coloca lá no YouTube. Tente encontrar canais de pessoas mostrando o dia a dia na Alemanha. Eu sei que isso às vezes é um pouco entediante para algumas pessoas que gostam de coisas mais profundas e tudo mais, né? Poxa, eu não quero ver vlog não, velho. Eu acho um saco ficar mostrando a vida dela, a família dela. Eu também acho um pouco um saco, não tenho tanta paciência, mas que é eficiente é. Porque é um alemão extremamente natural. Quem tá fazendo um vlog ali para ficar mostrando o quarto, o que é que comprou, a viagem que tá fazendo, mostrando a família, o filho, não tá preocupado com formalidade, tá falando alemão muito natural. Se você coloque isso na sua rotina, nem que seja 5 minutos, você pode ter certeza que sua compreensão auditiva ela vai melhorar significativamente, mas para algo muito real. É como os alemães falam no dia a dia. Chega a ser mais eficiente do que você comprar um livro, uma literatura e um livro com áudio. Vou comprar um livro com áudio. Eu adoro esse livro aqui, ó. Sei lá, qualquer livro aí. Eu adoro esse livro aqui, é um best-seller, eu vou comprar ele e tem um áudio em alemão, eu vou ouvir. Você vai aprender alemão? Claro que você vai aprender algumas coisas, é óbvio, eu não posso dizer que não. Só que aquele alemão do livro, ele é distante do alemão do dia a dia. Principalmente a depender do livro, né? Agora, se você pegar um livro, um romance, um livro bem pop mesmo assim, com diálogos e tudo mais, vai estar um pouco mais próximo daquilo que é falado no dia a dia. Mas ainda é diferente, porque no dia a dia é gira pra caramba, é expressão coloquial pra caramba, é fala conectada. O que é fala conectada? Essas coisas assim, ó, e tal, e então, e aí, sabe essas coisinhas que a gente fica usando pra lubrificar as frases? Né? Eu tô falando com você aqui, eu não tô falando tipo o cara do Jornal Nacional lá, né, sério e tudo mais. Eu tô cometendo erros, e aí eu tô pausas, né, tô colocando e tal, e etc, e então, e aí, e não sei o que, usando gíria, entendeu? Então, é assim que os alemães falam. E aí tem uma outra coisa também. Sabe essa coisa que a gente faz em português assim, ó? Vê se você fala, ó, opção número 1. Eu estou indo para casa. Opção 1. Eu estou indo para casa. Opção 2. Tô indo para casa. Não, vou melhorar a opção 2, ó. Tô indo para casa. Tô indo para casa. Qual das duas opções você fala no seu dia a dia? Eu estou indo para casa ou tô indo para casa? Você usa a opção 1 ou 2?
eu tenho certeza que você fala a opção 2. Se você falar pra mim que fala a opção 1, você é um ET. Ou então você tá mentindo pra mim. Nem venha com essa não, que você não me engana. Você fala a opção 2, tô indo pra casa. Agora tu vem me dizer que o alemão fala como? O alemão fala a opção 1 ou a opção 2 no dia a dia? É claro que ele fala a opção 2. E aí o alemão fala a opção 2 e tu não vai entender nada. Por quê? Porque o teu curso só te mostrou a opção 1. Se um curso te mostra só uma versão formal de uma frase, esse curso é muito ineficiente. Tu tá jogando teu dinheiro fora e teu tempo também. Tu tá jogando teu dinheiro fora. Por isso que eu sou viciado no seguinte. Mostra o alemão formal, mas mostra também a versão informal daquela frase. Porque se não for assim, não é eficiente. Também eu não poderia ser leviano de mostrar só a versão informal, né? Seria eficiente do mesmo jeito, mostrar só a versão informal. Mas tem muita gente que quer entrar na universidade, quer escrever bem alemão. E eu, como professor, também sou pró-gramático, obviamente, pró-escrever corretamente. Então é claro que eu vou mostrar a versão correta, gramaticalmente falando, tudo bonitinho, com os pingos nos is. Mas eu preciso também mostrar a versão informal, como eles falam no dia a dia, né? Beleza, eu vou ler alguns comentários de vocês, rapidinho, porque eu gosto dessa interação aqui. Pera aí, vamos lá. Jusneia, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Ah, gente, vou aproveitar o que a Jusneia escreveu aí. A Jusneia escreveu o seguinte: hallo, wie geht's dir? Ela colocou wie geht es dir, né? No dia a dia é mais comum wie geht's dir. Já junta ali o get com o s, né? Primeira coisa. O que eu quero falar agora é que eu poderia responder o seguinte. Gut, né? Só falar gut, que é bem comum, bem rápido, né? Wie geht's dir? Gut. E eu respondi und dir, né? Só que é muito comum eles falarem o seguinte. Und selbst. Und selbst. É o mesmo que dizer e você. Então, eu lembro que no meu curso de alemão tradicional, ele não me ensinou isso. Na verdade, ele me ensinou o formal, né? Wie geht's Ihnen? Gut. Und Ihnen. Né? Me ensinou o formal. Aí no dia a dia já era Wie geht's dir? Já a versão informal. E aí eu via muito, a pessoa respondia Gut und selbst? Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, cara, nunca ouvi isso. Und selbst? Claro que no contexto ali eu entendi, né? Mas claro que eu gostaria que alguém tivesse me preparado para isso. Não seria muito legal se já na aula de alemão o professor falasse, gente, no dia a dia vocês vão ouvir isso aqui, ó. Pô, já ia estar muito mais familiarizado, me sentindo muito mais confortável. Principalmente se não fosse só uma dica dessa, né? Se fosse centenas de dicas. E aí você vai estar lá muito mais à vontade no seu dia a dia, beleza? Continuando aqui. André, hello. Fala, André, beleza? Yuri entrou, Tonton entrou também, não sei se está aí ainda. Esse nome aí que está aí, não vou conseguir pronunciar esse nome. O Gladson falou, verdade, passei por isso. Só tinha ucranianos e só eu que falava português. E o professor falava ucraniano também. Pra mim era horrível. Nossa senhora, horrível. Aí é tenso. Jucinéia, das ist wahr. Isso é verdade. William. Wie lange hast du gebraucht, um Deutsch zu lernen? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante, porque é o seguinte. Eu falo alemão fluentemente, né? Eu falo alemão sem dificuldade, assisto jornal, filme, ou o que for, etc. Só que para eu atingir a fluência, demorou vários anos, infelizmente. Para eu atingir a independência, foi um prazo bem menor. Só não foi um prazo como eu gostaria que fosse, porque eu entrei num curso tradicional de idiomas. E aí eu fiquei independente mais ou menos depois de 1 ano e meio ali, só que me matando, né? Me matando, simplesmente. Mas aí eu só ouvia coisas em alemão, minha ex-namorada era alemã, então eu já estava dando aula de alemão também, então eu peguei essa minha ex-namorada e eu ficava olhando para a boca dela o tempo todo, era a gente grudado o tempo todo, ela falando em alemão, e eu ficava o tempo todo perguntando, o que você quer dizer com isso? Você usa essa expressão também nesse momento? Então eu fiquei catalogando expressões, porque a gente estava vivenciando a realidade, né? Ou a gente ia no supermercado, ia comer no restaurante, a gente estava conversando sobre meu modo de ver a vida, meus pensamentos, minha cultura, ela sobre a cultura dela e não sei o que. Então, a gente estava convivendo ali, conversando sobre centenas de assuntos, como acontece em qualquer relação. E aí, o tempo todo, eu estava ali, só mapeando tudo que ela falava, como ela falava as coisas, as expressões coloquiais ali. Eu estava o tempo todo prestando atenção, eu estava o tempo todo, é como se eu estivesse com os olhos esbugalados ali, ó, o tempo todo atento, o que ela fala nesse momento? E o que ela fala nesse momento aqui? E não sei o que. Então, era até um pouco cansativo namorar comigo,
ou engraçada, ela ria bastante, porque eu estava o tempo todo colocando no bloco de notas do celular dezenas e dezenas de frases que ela falava que eu não aprendia no curso. Então todas essas coisas assim, peraí, sabe essa coisa do peraí que a gente fala em português? Peraí, pera. Então ela fala, vata mal, vata kurz, né? Vata kurz, né? Pera um pouquinho. Ou então, vata mal. Ou então pedia pra eu segurar um negócio aqui, ó. Halt mal bitte. Halt mal bitte. Então ela tava segurando um negócio e pediu pra eu segurar. E eu ficava o tempo todo mapeando essas coisinhas. Em português a gente fala, segura aqui, por favor. Entra aí, pega aqui, não sei o que, tal. Então assim, isso me ajudou bastante. Eu acho que um pouco mais de um ano ali eu já me considerava independente no alemão, porque eu já saía pra resolver as coisas e tudo mais. Mas obviamente continuei evoluindo porque eu continuei dando aula, estudando, me capacitando mais. Até passar na prova do C1, aí eu entrei no mestrado em Direito Criminal Alemão e tudo mais, né? Mas olha só, é possível ser independente no alemão em 6 meses. Eu falo isso porque eu tenho alunos que já são independentes no alemão porque eu preparei eles para serem independentes no alemão. Eu tenho uma aluna, eu vou fazer entrevista com ela depois, ela é médica, muito dedicada, a Luísa, ela já participou de algumas lives aqui, ela terminou o B1 comigo em menos de um mês. Acreditem se quiser, mas eu não vou nem continuar, porque eu vou trazer uma entrevista dela para vocês, ela vai falar da boca dela o que é que aconteceu. Beleza? Mas vamos continuar. Para ser independente no idioma, 6 meses é suficiente se você estudar em linha reta, com a metodologia adequada para isso. O que é que seria a metodologia adequada para isso? É você estudar aquilo que você vai utilizar no seu dia a dia e que você vai ouvir no seu dia a dia com muita frequência. Versão formal e versão informal daquilo. Tem que aprender xingamento? Com certeza. Quem é que não xinga? Eu quero ver tu bater o dedinho ali, ó, na quina da porta, o dedo tá perto de explodir e tu não vai xingar. Eu vou xingar. Porque até dá um alívio na dor, né? O alemão xinga do mesmo jeito. Alguém te empurra, alguém te trata mal, sei lá, você tá puto, você não vai xingar? Né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba xingando em algum momento. Então, é importante saber xingamento em português. Poxa, é importante você saber chegar em alguém numa festinha. Se é solteiro e você quer chegar em alguém, saber conversa de paquera. É importante, pô. Isso faz parte da vida. Então, é importante um professor abordar essas coisas, né? Só que o alemão é um quadradão, né? Então, ele não tem a nossa... Não são calientes como nós brasileiros. Só que um professor ele tem que trazer isso também. A realidade de quem é mãe, a realidade de quem é pai, a realidade de quem é solteiro, a realidade de quem tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Tem que abordar todas as realidades, as várias situações cotidianas para ser um curso eficiente. Beleza? Continuando... Luana falou, nossa, isso veio na hora certa. Verdade. Gladson, verdade. Luana, tô fazendo o A1 em uma escola aqui em Frankfurt e a aula é toda em alemão. Tem dia que eu não entendo nada. Pois é, infelizmente, isso aí desacelera seu aprendizado, né? Não tô dizendo que você não aprende, não tô dizendo que é horrível, só é ineficiente, né? É melhor que nada, mas poderia ser bem melhor. Verdade, o som vai familiarizando nos ouvidos. Marcel, já aprendi mais com você que qualquer outro professor. Com esse elogio aí, nossa senhora. Fiquei feliz com esse elogio aí. Ave Maria. E olha que você nem faz aula comigo, né? Assim, diretamente, né? Gladson falou verdade. Gerson falou opção 2, né? Daquela frase em português que eu tinha falado. Gente, tô lendo algumas mensagens antigas que vocês escreveram aqui, só para não deixar de ler, tá? Em respeito a vocês. Leia livros infantis me ajudam muito. Que bom, é um vocabulário mais simples, né? Gladson, quando comecei a conviver com alemão, as mesmas palavras que eu tinha aprendido só quando eles usavam, eu entendia diferente. A fala informal é bem diferente, exatamente. A Alice entrou aí. Só aprendi a falar alemão quando comecei a trabalhar com alemães. 8 horas diárias ouvindo e falando alemão. Não tem como não aprender. Exatamente, ajuda bastante. Jucineia, sim. O pessoal entrou aí e tal. Vou descer para ver se tem mais comentário lá embaixo. Eu faço isso com meu colega de trabalho. Ainda bem que ele é paciente. Isso é bom, né? Assim, quando você encontra alguém paciente, isso é maravilhoso, né? Eu acho que você está comentando das coisas que eu estava falando aqui, que eu fazia com minha ex-namorada. Quanto é a aula particular com você? Luana, me manda um direct privado que a gente conversa sobre isso. Por favor, quando vai começar a próxima turma, aqui no link da bio, se inscreva lá para receber informações em primeira mão. Não deixe de se inscrever lá no link da bio, beleza? Jucinéia, estou estudando alemão há 3 anos e não sou independente. Jucinéia, tem como você realmente estudar de uma forma mais eficiente. Tá. Queria aprender, mas acho muito difícil.
Tatá, veja bem, vou responder a Tatá aí, porque ela falou uma coisa que é muito comum, né? Ah, eu quero aprender, mas é muito difícil e etc. Veja bem, ser independente no alemão é uma meta que exige um esforço da sua parte? Com certeza. Qualquer meta grandiosa, ou mesmo que não seja tão grandiosa assim, vai exigir um esforço da sua parte, né? Qualquer coisa, quero aprender a tocar violão razoavelmente bem, quero aprender a tocar piano razoavelmente bem, quero aprender a nadar, quero ter um corpo legal, não preciso ser saradão ou saradona, mas quero melhorar meu corpo, quero ter mais disposição para fazer as coisas. Tem que ter um esforço da sua parte? Tem que ter. Mas veja bem, gente, é só uma questão de consistência, é um pouquinho por dia, uma gotinha por dia. O grande problema é que vocês confiam muito na motivação. Da segunda-feira, ninguém tá brabo, né? Pô, segunda-feira vou recomeçar e o pau vai quebrar e eu vou fazer acontecer. Aí terça também é bom, quarta também é bom, quando chega a quinta começa a cair. Segunda-feira retomo. Depois do carnaval eu começo. Nossa senhora, já entrou fevereiro, não sei o quê. Esquece isso. Esquece. O teu cérebro não sabe se é sábado, se é domingo, né? O teu aprendizado não depende. A tua cognição, a tua capacidade de aprender não está relacionada a um dia da semana. Não. Segunda eu começo, que segunda eu aprendo melhor, porque sábado o meu cérebro ele funciona diferente. Não funciona diferente. Claro que é o final de semana, você pode interpretar que é um final de semana e tudo mais, e que você tira para descansar, mas se você quiser estudar, você vai estudar. Entende? E tudo é uma questão de consistência. Eu já falei aqui algumas vezes, mas vou repetir. Pega uma pessoa que você considera excelente. Uma pessoa de excelência. No esporte, no idioma, no instrumento musical. Pega qualquer pessoa. Um conhecido seu. É seu irmão? É seu amigo? É alguém que está na televisão, que está no YouTube, que você admira? Alguém que você segue na internet? Pegue qualquer pessoa que você admira e essa pessoa não tem nada de especial. Mesmo que ela fale que tenha. Eu não acredito. Ela não tem nada de especial. Por quê? A única coisa que ela tem, ou que ela teve que ter para atingir aqueles objetivos, é consistência. É realmente continuar, apesar de altos e baixos emocionais. Então, independente de você estar motivado ou desmotivado no dia, não importa. Vá para academia. Estou desmotivado hoje, não importa. Vá estudar alemão naquela meia hora que você colocou na agenda. Se vire, não importa. E você vai fazer isso todos os dias. E se você continuar fazendo esse pouquinho todo dia, você pode saber que no momento futuro você vai colher os frutos. E aí, é claro que precisa ter fé. Por que precisa ter fé? Porque quando você não tem aquilo que você deseja, você não tem ainda. E para você ter, você precisa durante alguns meses permanecer naquilo e precisa ter fé. Precisa acreditar que aquele esforço seu, aquela consistência vai te levar para o objetivo. Aí é o problema. Porque o ser humano, ele adora recompensa imediata. E aí ele adora trocar uma recompensa futura por uma recompensa imediata. Por que você adora ficar lá no Reels do Instagram o tempo todo, ou no TikTok? Porque é a recompensa imediata, o riso vem na hora, a zoeira vem na hora. Por que você adora comer chocolate, comer uma pizza, lasanha? Pô, porque é uma explosão de prazer ali, de dopamina, de serotonina, não sei o que lá, porque é recompensa imediata. Agora, se você regula a sua alimentação, começa a praticar esporte, começa a estudar alemão da maneira correta, você não precisa morrer por isso. É um pouquinho todo dia. Só que o que vai trazer o resultado para você é o tempo. Não é a questão de, nossa, aí, ó, já tô malhando tem uma semana, não mudou nada. Claro que não mudou nada, porque demanda mais tempo. Isso não é como você ver um vídeo de comédia e dar risada na hora. Não é como você comer um chocolate e o prazer vir na hora. Então nunca troque uma recompensa futura por uma recompensa imediata. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu acho que eu zerei agora a questão da excelência. Excelência é você. Cara, a recompensa do alemão é a recompensa futura. Eu preciso permanecer aqui e ter fé que vai chegar. É difícil ter fé? Por que se não chegou ainda, você fica assim, será que vai chegar? Eu me perguntei isso quase todos os dias. Será que vai chegar mesmo? E bati uns medos assim, né? Bati uns medos. Aí eu, será que vai chegar? Tô sentindo medo. Aí um outro lado meu mais sábio, parece que a gente tem duas pessoas dentro da gente, né? Um lado mais sábio, o outro lado mais imaturo, medroso. Aí o lado meu mais sábio falava assim, cara, vai chegar. Tem paciência. Chegou para outras pessoas, por que não vai chegar para você? Você tá melhor do que ontem? Tô melhor que ontem. Então pronto, então continue. Aí eu acalmava. Aí o lado medroso vinha, cara, mas será que vai chegar mesmo, velho? Né, não seria mais fácil tu fazer uma outra coisa, não?
Vai fazer outra coisa, velho, porque tu tá precisando de um resultado logo aí. Inventa outra história, outra coisa pra fazer aí. Vai demorar demais. A outro lado meu sábio falava assim, fica, vai chegar, fica, e a recompensa vai ser também, ninguém vai te segurar. Tu vai ter um negócio que ninguém vai tirar mais de tu. Tu vai se dedicar, mas quando tu for independente no idioma, quando tu for fluente lá, depois de não sei quantos anos, ninguém vai tirar mais de tu isso. E não deu outra. Pô, foi cansativo, foi doloroso? Foi, mas foi doloroso porque eu não me... Olha só, né? Parece muita soberba eu falar isso, mas eu não me tinha antigamente. Eu queria muito ter encontrado alguém como eu, que tivesse mapeado. Cara, não tem a ver com fluência, tem a ver com independência. Não tem a ver com você ficar estudando alemão formal, tem a ver com você estudar aquilo que você vai mais precisar no dia a dia, estudar fala conectada, gíria, estudar como os alemães se comunicam, fonética, frases prontas, mapear os temas ali das várias coisas, né? É médico, é supermercado, é setor estrangeiro, é ligar para emergência, é entrevista de emprego, é escola do meu filho, é se matricular na universidade, é ir na biblioteca. E antigamente eu fui percebendo isso ao longo de muito tempo. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo isso tudo. Mas na época eu não conseguia ver direito assim. Eu ia aprendendo a cada semana ou a cada mês, eu ia tendo uma clareza maior do que eu precisava aprender, entende? É isso, esse papo aqui ele poderia ser muito, muito longo, porque eu adoro muito questão de psicologia, comportamento e etc, etc. Mas eu quero continuar com vocês aqui, porque a gente ainda tem outros motivos que estão te impedindo de aprender alemão. Mas eu quero ler só alguns comentários que rolaram aqui, que deve ter a ver com o que eu falei, claro, né? Vamos lá. Deixa eu ver um comentário aqui. Dai falou, eu faço isso com... Ah, já li. Ver filmes e ouvir rádio ajudam também, me ajudam e tal. VHS é horrível. A VHS vai aplicar vai realmente ter um ensino tradicional do idioma, né? Não vai te ajudar tanto. Ver filmes ajudam, com certeza. Ouvir rádio também ajuda e tudo mais, com certeza. A Tatá falou sim, tudo é prática. Rodrigues 100, show de bola. Gladson, verdade. Eli, professor Ravili, você tem toda a razão. Eu fazia curso de integração e eu não conseguia entender quase nada. Depois fiz um curso com uma professora brasileira e a compreensão do idioma foi bem melhor. Exatamente, você vai aprender muito mais rápido, principalmente para quem está no início. Vai aprender muito mais rápido quando você tem ali rapidinho a informação em português. E nada te impede você, obviamente, de consumir conteúdo em alemão. O professor brasileiro ele não está te impedindo de consumir conteúdo em alemão. Pelo contrário, ele vai inclusive te passar bons conteúdos e macetes para que você acelere seu aprendizado. A Dai falou, preciso sair, obrigado pela live. Tamo junto. Marcel, o engraçado é que você fala tudo o que mais acontece com quem está nessa de aprender alemão. Obrigado. Marcel, é isso mesmo. É porque eu passei por isso, né? Eu quero meio que colocar essas experiências aqui para vocês. E também, como eu dou aula já há vários anos, eu também tenho essa experiência com os alunos. Eles me falam o que é que eles vivenciam, o que é que eles passam, entende? Eli, você é um excelente professor. Muito, muito obrigado. Já aprendi muitas frases depois que comecei a te seguir no Instagram. Parabéns por ajudar muitas pessoas com as suas lives. Muito, muito obrigado. Realmente para mim é um grande prazer estar aqui. Diego entrou aí. Grande abraço, Diegão. Daniele também entrou. Gente, então, a frase que está na tela é a seguinte, ó. Ich verstehe zwar nichts, aber ich nehme lieber Unterricht auf Deutsch. Vou repetir. Ich verstehe zwar nichts, aber ich nehme lieber Unterricht auf Deutsch. O que é isso? É a pessoa... Isso, na verdade, é uma grande ilusão, né? É um motivo, é uma coisa que está impedindo a pessoa de aprender alemão. Ela fala o seguinte, embora eu não entenda nada, ou apesar de não entender nada, mesmo assim, eu prefiro ter aulas em alemão. Então, o que está na tela é simplesmente uma ilusão, não faça isso, e a gente já conversou sobre isso agora há pouco. Vamos para a próxima tela para a gente dar continuidade? Isso é bem importante. Isso é bem importante. Olha só. Um outro motivo, uma outra coisa que está te impedindo de aprender alemão é a seguinte. Você foca nos erros ao invés de comemorar seus pequenos sucessos. Tem até livro sobre isso. Esqueci o título do livro agora. Mas é o seguinte. Seja grato, esteja feliz pelos seus pequenos sucessos. Escreva todo dia. Eu escrevo todo dia. Ó, grato por. Todo dia eu escrevo 3 coisas pelas quais eu estou grato. Faça isso com o idioma alemão. Você está se dedicando? Estou grato porque estudei alemão hoje. Estou grato porque hoje eu sei mais um pouquinho do que eu sabia ontem. Estou grato porque não estou me comparando com ninguém e não estou me automutilando. Sabe o que é que a gente faz
não só vocês, eu e o ser humano de uma forma geral, por uma questão de sobrevivência, que isso vem lá da época da savana africana, por uma questão de sobrevivência, a gente tinha que focar naquilo que era prejudicial pra gente não morrer. Então, lá na savana africana, quando você comia alguma coisa, uma plantinha venenosa, e te causava uma dor de barriga miserável, você nunca mais comia aquela plantinha de novo, porque seu cérebro memorizava o gosto, o formato da planta, a cor e tudo mais. Você nunca mais encostaria naquela planta de novo. Então, o nosso cérebro ele foi programado para... quando a gente vivencia uma experiência negativa, a gente fixa essa experiência negativa. Se você na noite receber 10 elogios e uma só crítica, você vai dormir mal pensando naquela crítica. Pô, mas os 10 elogios, pô, não conta não? 10 pessoas falaram que você é bonita. Aí só porque uma pessoa falou que não, aí tu vai dormir mal por causa disso. A mesma coisa em relação ao alemão. Tu tá se desenvolvendo, tu tá falando alemão, aí tu erra um negocinho, fica, ó, se chicoteando, se automutilando. Isso realmente te impede de desenvolver seu alemão, porque você fica focando nos erros. Então, olha só, tem esse mini diálogo na tela aí, ó. Alguém chega pra você e fala assim, ó, Hey, wie war dein Tag bisher? Como foi teu dia até agora? Aí você responde, Bisher war mein Tag in Ordnung. Und dein? Então, você acertou praticamente tudo. Só a última palavrinha vermelha que você errou. Aí você... na hora fala e depois vai pra casa e começa, peraí, eu estudei alemão, não é dein, é deiner. Eu tenho que colocar um ER no final ali, porque tá sendo ali um pronome possessivo, não tá sendo um artigo possessivo, é um pronome, tá substituindo a palavra Tag. Beleza, você estudou, você sabe o correto, mas não foque nos seus erros. Claro, lembrar que cometeu um erro e você, numa próxima vez, não vai errar mais, não tem problema. Mas comemore seus sucessos. Você conseguiu se comunicar. Você mais acertou do que você errou. Olha quantas palavras você falou. Bisher war mein Tag in Ordnung. Und dein? Você falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras corretas. E uma errada. 7-1. Nossa, ironia do destino, né? Parece até o jogo. Quanto é que foi o jogo do Brasil e Alemanha mesmo? Foi 7-1 ou 7-0? Deus é mais, ironia do destino. Mas enfim, você acertou aí 7 palavras e uma palavra você errou. Aí você vai focar só na que você errou e vai ficar... traumatizado, se automutilando, dizer que você não é inteligente, que alemão não é pra você. O que eu mais ouço é isso. Ravili, me ajuda porque eu acho que alemão não é pra mim. Eu acho que eu fiquei menos inteligente depois do corona porque me afastei. Eu ouço isso, gente, quase todos os dias, tá? Eu acho que depois do corona, ou então quando acontecer isso na minha vida, parece que minha cabeça travou e eu não consigo mais e etc. Não tem nada a ver com você. Tem a ver só porque você está matriculada numa escola tradicional do idioma, não consegue desenvolver bem porque o estudo é ineficiente. E aí você fica se coando. E aí quando você também fala alemão, ao invés de você comemorar o seu sucesso, você fica focando naquilo que você errou e achando que você é burro ou burra por não ter acertado tudo. E na comunicação, quando a gente se comunica, a gente tem que falar muitas palavras, muitas frases. E a gente vai errar até a gente morrer. A gente vai errar para sempre. Você erra em português, eu erro em português, o alemão erra em alemão. Por que você tem que falar alemão corretamente? E quer dizer então que você tem que falar o alemão melhor do que o próprio alemão fala? Claro que não. Então, não entre nessa onda de se vitimizar e dizer que alemão não é para você, né? Porque isso é uma grande ilusão. Isso está te impedindo de desenvolver seu alemão. Se dedique. Comemore seus pequenos sucessos, é uma gotinha por dia, igual a Eli colocou aí, ó. É uma gotinha por dia. E cada gotinha por dia é um sucesso e você vai se comparar com você mesma. Esquece que seu colega está aprendendo mais rápido e ele é mais inteligente do que eu e tudo mais. Tem muita gente que mente, tá? Coisa que eu mais ouvia na Alemanha aqui, logo no começo. Primeira semana de Alemanha e segunda semana. Conversava com vem cá, velho, tu só aprender quanto tempo? O cara... Pô, depois de 3 meses eu tava fluente e tal. Aí eu, caramba, depois de 3 meses, como assim? Não é possível e tal. Tem muita gente que mente por causa de ego, né? Realmente para mostrar que é mais inteligente. Então, não acredite no que ninguém fala em relação a isso, que aprendeu em 3 meses ou o que for. Se compare com você mesma. Esquece do coleguinha que supostamente aprende mais rápido do que você. Escolha um método eficiente para você aprender. Se dedique um pouquinho todos os dias. Permaneça lá se dedicando e você vai perceber a cada semana a sua evolução. A cada semana a sua evolução. Beleza? Então, próxima tela agora. Próxima tela.
Ó, nach 5 Jahren habe ich endlich die ganze deutsche Grammatik erlernt. Jetzt muss ich nur noch sprechen lernen. Olha a frase. Depois de 5 anos, eu finalmente dominei toda a gramática alemã. Agora eu só preciso aprender a falar. Né? Agora eu só preciso aprender a falar. Isso realmente, infelizmente, é uma realidade. Olha só. Um motivo pelo qual você não aprende alemão é porque você estuda gramática, acumula muita gramática que você não vai utilizar. E aí você tem a seguinte crença: só depois que eu tiver o B2, só depois que eu tiver o C1, eu realmente vou começar a falar e eu vou mandar muito bem. Quero ver quem vai me segurar. Infelizmente eu tinha essa crença. Eu tenho que reconhecer isso pra vocês. Eu achava que depois que eu dominasse umas 5, 6, 7 gramáticas, passasse na prova do C1, só aí que eu ia ser o cara no alemão e tudo mais. Eu percebi que isso não é verdade. Você se comunicar em alemão não tem a ver com você dominar toda a gramática. Tem a ver com saber razoavelmente a gramática para você ter uma certa organização mental na hora de escrever e se comunicar no idioma e tudo mais. Mas não tem a ver com falar em alemão, não tem a ver com você primeiro ter que dominar a gramática para poder falar em alemão. Beleza? Então, assim, o que está escrito na tela aí? É uma grande ironia. Né? É uma grande ironia. A pessoa que tem essa crença, ela fala o seguinte: pô, depois de 5 anos, eu finalmente dominei a gramática alemã. Agora eu só preciso realmente aprender a falar. Poxa, olha o tempo que demorou. Depois de 5 anos, só depois que você dominou a gramática, que você vai realmente começar a falar. Eu tinha essa crença, gente. Eu tinha essa crença e eu tô reconhecendo para vocês aqui muitas fraquezas e pensamentos equivocados que eu tive, porque é o correto que eu tenho a fazer com vocês. O mais correto é eu chegar para vocês e falar: eu tinha essa crença aqui, ela estava errada, não vá por esse caminho, porque senão você vai quebrar a cara. Simples assim. Então, não fique viciado em gramática. Pense o seguinte: eu tenho que ter contato com o alemão natural, o alemão falado no dia a dia, senão eu vou procrastinando, eu vou colocar meu aprendizado para o futuro. Vou desacelerar meu aprendizado, eu vou, enfim, retardar meu aprendizado. Beleza? Deixa eu ler alguns comentários aqui, só pra a gente... Vielen Dank, du bist der Beste. Danke sehr, das freut mich. William, Deutsche haben Geduld mit Ausländern. Então, de uma forma geral, depende muito da cidade, né? Ou seja, se você... Ele falou o seguinte, gente, o William, se os alemães eles têm paciência com os estrangeiros. Se você morar em Berlim, assim, eu já fui em Berlim algumas vezes e tudo mais, eu sei que, por ser uma capital, tá todo mundo muito na correria, e a galera de Berlim é um pouco sem paciência, segundo eles falam, e eu ouço muito podcast lá do Easy German, né, que vocês devem conhecer, é um podcast muito bom, Easy German, e eles moram em Berlim, né, como o nome dela? A Kat, né, a Kat, o Manuel também e tudo mais, eles moram em Berlim e eles comentam que o berlinense é acelerado, não tem tanta paciência assim. Então, a depender de onde você more, pode acontecer do alemão não ter tanta paciência quando você for se comunicar e tudo mais, mas não é nada pessoal. Não é assim, esse estrangeiro vem pra cá, enche o saco e tudo mais. Eu acho que não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com a correria mesmo, sabe? Mas quando você tenta falar em alemão, a experiência que eu tenho é que eles percebem que você está querendo se comunicar e eles vão te ajudar de alguma forma ali. Eles vão... Salvo atendente de loja, né? Depende muito da loja que você tá, do restaurante que você tá. Imagine só um restaurante lotado, o garçom tá lá para um lado e pro outro, correndo, pô, ele não vai ter a paciência de te ouvir devagarinho, corrigir seu alemão. Então acho que a gente tem que ter sensatez para avaliar o contexto. Uma outra coisa muito comum também é você pega uma experiência negativa na Alemanha e generaliza. Olha, eu sabia, os alemães não prestam. Você ia gostar se um estrangeiro chegasse no Brasil e falasse assim, olha, essa galera aqui essa galera aqui de Santa Catarina... é horrível, não sei o quê. Pô, o cara teve uma experiência negativa com uma pessoa de lá, não foi com todo mundo. Entende? Então a gente não pode generalizar, tem que ter muita sabedoria, muita consciência para você não ficar se auto-sabotando o tempo todo com o país, com os alemães, porque tem muitos alemães, gente boa, amáveis, carinhosos. Olha que coisa interessante, de uma forma geral eles não são mais retraídos, mas tem alemão que parece brasileiro, velho. Não é o padrão, mas tem alemão que parece brasileiro.
Pra dar risada pra caramba, é zoeiro, vai pra um lado, vai pro outro, é animado, fala alto. Eu conheço alemães assim, entende? A gente não pode generalizar. Agora, respondendo mais diretamente sua pergunta, os alemães têm paciência com estrangeiros? Não tem uma resposta definitiva em relação a isso. Existem muitos alemães, né? Eu acho que depende muito da cidade, da pessoa. De uma forma geral, eu acho que as pessoas são respeitosas. Quem não é respeitoso ou quem tem preconceito ou vai te tratar mal, eu acredito que seja minoria. De uma forma geral, se você demonstra que está desenvolvendo no idioma e você pede alguma ajuda, você tenta se comunicar no idioma, eles vão gostar mais do que se você tentar ficar falando inglês. Essa é a minha opinião. A Ana falou o seguinte: Kurz vor Feierabend wollte ich noch Hallo sagen. Ich hoffe, dass ich nicht so viel verpasst habe. Oi, Ana, beleza? A gente falou de muita coisa legal aqui, né? Tipo, talvez como o seu foco não é aprender alemão, você já manda bem no alemão, a gente teve um papo mais aqui filosófico, né? Sobre coisas que você não pode... Filosófico não, na verdade, na prática mesmo, o que é que você não pode fazer se você quer aprender alemão mais rápido, né? O Gladson falou verdade. Perfeccionismo e vitimização paralisam a vida, com certeza. Tiara, eu tinha essa crença. Saí da Alemanha com um alemão muito pobre. Sinto que eu não aprendi nada porque só queria saber da gramática. Olha, gente, peguem a experiência da Tiara, vou repetir. Ela tinha a crença de que dominar a gramática era a solução para ela mandar bem no idioma e ser fluente ou o que for. Aí ela fala, ó, saí da Alemanha com um alemão muito pobre, sinto que não aprendi nada porque só queria saber da gramática. É um tiro no pé. Tô avisando que é um tiro no pé. Silvia, Ravili, existe alguma técnica para aprender os números em alemão? Com certeza, porque o alemão, ele, principalmente ali, né, quando você vai falar 20, 21, 22 e assim por diante, eles falam meio que ao contrário, tem técnica assim. Na aula de números, você tem... Me chama no direct que eu te dou umas dicas sobre isso. Tiara, eu vivi em Frankfurt am Main e eles eram muito pacientes. Os estrangeiros, principalmente brasileiros, é que não tinham paciência. Assim que parei de falar alemão com estrangeiros. Beleza, continuando. Ana, no Brasil as pessoas também estão altamente impacientes, nos restaurantes, lojas, etc. Bem-vindo ao mundo real. Eu acho que o mundo, atualmente, as pessoas estão muito com pressa, né, e tudo mais. Verdade, os alemães são muito educados e simpáticos. Show de bola. Então, próxima tela. Vamos lá? Próxima tela. Gente, olha só, isso também é muito importante, é algo que eu falo com frequência com vocês, que é o seguinte. Um motivo que está te impedindo de aprender alemão é focar na fluência em vez de focar na independência. Então, não é culpa sua não, tá? Porque quando você começa a estudar um idioma, você não é expert naquele idioma. Você não é professor, você não sabe o que é que tem que ser feito. Você vai procurar um profissional para te mostrar o que é que tem que ser feito. E o que é mais vendido na internet é fluência. Ou seja, você dominar o idioma e falar sem travamento, falar com tranquilidade. Falar fluentemente é como eu estou falando agora com vocês em português. O que é fluência? Qual é a característica de algo que flui? Algo que flui é algo que corre ali, né? Tipo, sei lá, pensa na água, por exemplo, né? No córrego. Então a água está fluindo, né? Não há um travamento. Em relação ao idioma é isso, é você se comunicar de uma forma livre, sem travamento. Isso é fluência. Agora, é possível você ser fluente em 6 meses? De jeito nenhum. É possível você ser fluente em alemão com 1 ano? De jeito nenhum. Não é. Não é. Porque fluência é você falar sem travamento. Falar com tranquilidade, com liberdade. 1 ano é muito pouco para você ser fluente em alemão. Precisa de mais tempo. Agora, ser independente no idioma, você consegue com 6 meses. Eu vou te falar como. Vou te falar o como não. O como ainda são muitas coisas que têm que ser feitas. Mas eu vou te dar alguns indicadores aqui. Independência é você conseguir se virar sem depender de outra pessoa. E se virar significa você, nos aspectos práticos do seu dia a dia, nos vários setores que a gente já conversou aqui várias vezes, né? Na academia, na farmácia, se matricular em algum local, no médico, ligar para emergência, cancelar alguma coisa, na escola do filho, na faculdade, na biblioteca. Quando você domina frases que você vai utilizar nesses setores, você estuda fonética, você também estuda uma gramática funcional que vai te ajudar a escrever razoavelmente bem, etc. Você vai conseguir se comunicar no alemão e ser independente, ainda que você cometa erros de declinação. Porque alemão é o idioma das declinações, tem muitas declinações. Então é einen,
einem, eines, ein. Então o tempo todo as palavras estão mudando ali, principalmente artigos, né? Tem declinação também de substantivos e tudo mais. Então as palavras vão mudando a depender do gênero de um substantivo, ou do que um verbo pede, etc. Só que, se você eventualmente erra o artigo de uma palavra, um der, das, mas você consegue se comunicar, o alemão ele não está preocupado que se você está errando um der, das, ele não vai te julgar por isso. Claro, a não ser que você continue errando e não progrida no idioma, né? Mas se você se comunica e consegue resolver essas suas demandas diárias, você é independente no idioma, ainda que você cometa erros. Agora, se você, nas diversas situações do seu cotidiano, trava, não consegue resolver, pede ajuda, é porque você não é independente ainda. Só que para ser independente no idioma, essa deveria ser seu primeiro objetivo, ser independente no idioma, porque quando você foca primeiro no objetivo de ser independente, você está eliminando, de cara, você já está eliminando um monte de coisa que você não precisa estudar num primeiro momento. Claro que depois, atingir a independência no alemão, me viro, consigo escrever razoavelmente, tem uma gramática ali B1+, o que é B1+? No mínimo até B1 com aspectos de B2 e C1 que são dispensáveis para você ser independente, beleza. Agora eu quero ser fluente no idioma, beleza, então já é um outro objetivo que você tem, mas primeiro coloque como objetivo você ser independente. Então tenha objetivos menores e realistas, porque para que você precisa ser fluente agora, sendo que você pode muito bem ser independente antes de ser fluente? Entende? Eu acho que é isso. Você precisa colocar metas menores, mais realistas, para que você se sinta motivado a alcançar aquilo. Porque se você colocar uma meta muito distante, eu quero ser fluente em alemão, eu quero falar sem travamento. Poxa, é por isso que muita gente para de estudar alemão, se desmotiva. Porque você está colocando uma meta que está muito distante. Entende? Quando eu tive essa sacada, nossa, eu quase fico sem dormir quando eu tive essa sacada de que tem a ver com independência, não tem a ver com fluência. E aí por isso que eu percebi, eu falei, caraca, então, por isso que o quadro europeu coloca o nível lá, B1 e B2, como os níveis da independência. Eu falei, cara, tá tudo explicado, porque realmente é até o B1 que você vê o grosso da gramática em alemão. Por isso que depois, lá no B2 e no C1, muita gramática é realmente revisada, só que com palavras novas, com vocabulário mais formal, que vai estar lá na universidade, nos artigos científicos, no noticiário. E aí caiu uma ficha para mim assim muito grande, que eu falei, caramba, então realmente, do B2 e do C1, só é importante que alguns temas que são realmente indispensáveis para a pessoa ser independente no idioma. Para ser independente, ela não tem que ter o C1. Se ela tiver um B1 consistente e um vocabulário voltado para o dia a dia, com gírias, com a fala conectada, com as expressões coloquiais, com a fonética natural do dia a dia, não com aquela fonética toda quadradona, já era, ela dominou. Não precisa ter um nível C1 em alemão. Quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso colocar isso na internet. E desde então, eu falo disso e eu vou morrer falando. Vou morrer falando porque realmente vai ser para sempre assim. Primeira coisa que você tem que mirar é a independência e não a fluência. Porque quando você mira na independência, você simplesmente elimina um monte de coisa que você não precisa aprender no primeiro momento, foca na independência, chega na independência em 6 meses. É claro que tem que ter uma dedicação sua. Não tem que ter só a metodologia. Pô, a metodologia existe? Existe. Agora você vai ter que se dedicar? É óbvio que você vai ter que se dedicar, né? Você se dedica ali diariamente, sem pular um dia, para você chegar, depois de 6 meses, nesse nível de independência. Por quê? Porque você eliminou muita coisa que você não precisa realmente estudar. Então, o que é que está na tela aí? O que está na tela é um grande impeditivo de você aprender alemão. Está na tela o seguinte: Ich will fließend Deutsch sprechen. Eu quero falar alemão fluentemente. É a crença errada que a maioria das pessoas tem, não por culpa delas, porque isso é o que é vendido o tempo todo na internet, nas propagandas e etc. Porque é muito bom. Quem é que não quer ser fluente? Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim. Eu só estou dizendo que se você alinhar as expectativas e colocar a independência como um primeiro objetivo, você vai eliminar aquilo que você não precisa estudar num primeiro momento, vai focar em frases úteis, vai estudar da maneira correta. O que é estudar da maneira correta? Cara, no A1.1, no primeiro nível, você já tem que dominar a fonética toda já no A1.1. Naquelas
primeiras 40, 50 aulas do A1.1, no meu caso, o meu A1.1 dura 40 e 50 aulas, entre 40 e 50 aulas. Nesse A1.1, você já precisa dominar toda a fonética alemã, saber todas as regras de fonética, que eu já conversei com vocês algumas vezes, eu posto dica aqui na internet, né, sei lá, B no final de palavras e antes de consoante tem som de P e tudo mais. Não só tem essa regra, existem dezenas de regras. E aí, num curso eficiente, tem que trabalhar todas essas regrinhas, colocar exemplos, pedir para você pronunciar, passar dicas, sites para você consultar uma pronúncia falada por um nativo de alemão, que é um site que eu já indiquei várias vezes, posso indicar de novo, que é o forvo.com. Então, quem quer realmente aí ver pronúncia de palavras, de verbos conjugados, de sobrenomes alemães, marca de carro, marca disso, daquilo, forvo.com é o melhor site de pronúncias do mundo. É maravilhoso. Tá aí, vou fixar. Quem quiser, é só anotar e usar para estudar também fonética, tá? Consulta lá nesse site, que é um alemão real falando. Não é um robozinho, beleza? Então é uma grande ilusão você focar na fluência e não na independência. Próxima tela, vamos lá? Deixa eu ler algum comentário aqui. O Matos falou, eu tenho um curso agora aqui na Alemanha. Matos, minha professora é maravilhosa, tem muita maior paciência comigo. Que bom que você está sentindo um desenvolvimento, né? Yara entrou, Juliana também. Gente, olha só o que está na tela. Ich habe das B2-Zertifikat, aber mein Vorstellungsgespräch ist schlecht gelaufen, weil ich einfach a Frage nicht beantworten konnte. Olha só, tradução. Eu tenho certificado de B2, mas minha entrevista de emprego correu mal, porque eu não consegui responder perguntas simples. Olha só. Então você tem o certificado de B2, você tem um papel te mostrando que você tem o B2, só que tua entrevista de emprego correu mal, foi ruim, porque você não conseguiu responder perguntas simples, né? Então, olha só. Focar no certificado, ao invés de focar no seu avanço real, para a vida real, te impede de aprender alemão. Vou repetir. Focar no certificado, focar num pedaço de papel que está escrito que você passou na prova do B1, ou do B2, ou do C1, e esquecer do alemão real, vai fazer com que você, em algum momento, atinja esse objetivo de ter um papel, porque quando você tem um objetivo e corre atrás dele, você vai conseguir. E aí você tem um papel, só que aí no dia a dia você fica passando aperto, porque não sabe se comunicar direito em alemão. E aí tem muitas lacunas. Você pode até não ter lacuna gramatical, mas tem lacuna envolvendo vocabulário, por exemplo, envolvendo expressões do dia a dia que os alemães utilizam com muita frequência, entende? Então, é o que a Ellie falou aí agora. Ó. A maioria dos professores só querem ensinar gramática. Exatamente. Gente, eu ensino gramática, tá? Eu ensino gramática. Qualquer aluno meu vai te falar isso, que eu ensino gramática também. Só que eu não posso focar só em gramática. E toda vez que eu ensinar gramática, eu tenho que explicar por que aquilo é relevante. Por que esse assunto gramatical... Qual é o aspecto prático que esse assunto gramatical aqui tem? Se um professor não linkar um assunto gramatical com um aspecto prático da vida, ele está sendo um professor ineficiente. Porque você vai ficar decorando um monte de regra e vai ficar assim, para que eu estou aprendendo essas regras? Sabe aquela época da escola que você fica assim, nossa, para que eu estudei aquele tanto de regra de química, de física e nunca mais usei na minha vida? Essa é a sensação quando você fica estudando só gramática num curso tradicional do idioma, aí você não usa isso no seu dia a dia, e aí você fica inconformado. Gente, por que eu estou estudando esse tanto de gramática aqui e não estou vendo a funcionalidade disso? O professor ele tem que realmente te mostrar a funcionalidade disso. Então, realmente, essa frase que está na tela aí é algo que não pode ocorrer. Né? Eu tenho certificado de B2, mas minha entrevista de emprego correu mal porque eu não pude responder, não consegui responder perguntas simples. Né? Como, por que você se interessa por essa vaga? Me fala um pouquinho sobre você. Aí você trava, fica suado, não consegue se comunicar, treme na base, e aí o empregador vai pensar o quê? Não tem como realmente, a vaga de emprego não pode ser para essa pessoa, porque ela realmente ela vai precisar se comunicar aqui, no emprego e tudo mais, entende? Então, só que você focou tanto em gramática que você acreditou que as regras gramaticais te ajudariam a se comunicar no idioma. Claro que ajudam,
Só que ajudam é quando você foca primeiro no alemão prático e as regras gramaticais, elas vêm para explicar porque aquilo é dessa forma e para te dar certa autonomia na escrita também. É para que você... Não, peraí, aqui agora eu vou colocar uma vírgula porque antes de aba tem vírgula. Aí você coloca uma vírgula ali. Ah, vou colocar a vírgula aqui agora porque antes de weil tem vírgula. Né? Sei lá, quando eu separo uma Hauptsatz, uma Nebensatz, eu vou colocar vírgula e tal. Então, quando você sabe essas regras, é claro que é importante, mas entenda o aspecto prático dessas regras. Né? Se você não entender porque você está aplicando uma regra, o seu cérebro vai esquecer. Porque o seu cérebro ele vai lembrar daquilo que é útil, daquilo que ele realmente utiliza, entende lógica naquilo. Né? Então, assim, não é realmente esse erro aí, né? Essa coisa de achar que o certificado vai te dar autonomia é um grande tiro no pé, beleza? Próxima tela. Próxima tela nós temos aí Ich versuche kein Deutsch zu sprechen, weil es anstrengend ist. Qual a tradução dessa frase? Quem é que pode colocar pra gente aí? Qual a tradução dessa frase? Ich versuche kein Deutsch zu sprechen, weil es anstrengend ist. Qual o sentido dessa frase? Quem pode digitar aí? Quem que pode digitar aí? O sentido dessa frase. Nossa, fui beber um café com leite aqui, mas tá frio, viu? Horrível. Mas vamos lá. Ich versuche kein Deutsch zu sprechen, weil es anstrengend ist. Qual o sentido, gente, dessa frase? Quem que pode colocar pra gente aí? E eu vou falar pra vocês por que eu coloquei essa frase na tela. Vou falar pra vocês por que eu coloquei essa frase na tela. Larissa, eu não tento falar alemão, pois é muito exaustivo. Larissa, maravilhoso, muito bom. Obrigado pela contribuição. Então é isso, gente. É a pessoa que ela tem a seguinte crença. Velho, eu não vou tentar falar alemão, porque é muito cansativo. Toda vez que eu tento, minha cabeça dói e tudo mais. Isso te impede de aprender alemão e desenvolver. Então você foca só na parte passiva, que é você receber, né? Ouvir em alemão, ler em alemão, porque, embora seja também desafiador, você realmente ouvir e ler em alemão é cansativo também, mas você se acostuma com isso e fica nessa. E a crença é, jogando para o futuro a sua fala e a sua escrita. Jogando para o futuro a sua fala e a sua escrita. Mas um processo de aprendizado de idiomas envolve você trabalhar primeiro, né, passiva e ativamente. Passivamente, as habilidades passivas, obviamente, você vai colocar em primeiro lugar, né? Claro que para você produzir conteúdo, você precisa ter conteúdo na sua mente. E para você ter conteúdo, você precisa ler no idioma e ouvir bastante o idioma. Mas você precisa também, desde o começo, treinar sua fonética e tentar realmente se comunicar, mesmo que com erros, porque assim você vai fixar melhor o conteúdo e você vai desenvolver ali essas 4 habilidades, né? Que é compreensão auditiva, leitura, fala e escrita, tá? Então, essa de eu não tento falar alemão porque é muito cansativo, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que evita, foge de situações, ou chega na aula de conversação, claro que eu não vou citar nomes, mas já tive alunos de pagar aula de conversação comigo, e na aula de conversação a pessoa não querer falar. Fala, não tenta, eu pergunto, faço perguntas, tem toda uma técnica, né, para você conduzir uma aula de conversação, mas a pessoa começa a falar, aí fala só, nein, ja, né? Wie war dein Tag? Gut. Fala, não, descreve pra mim. Aí a pessoa não descreve e tudo mais, né? Ou quando eu faço perguntas abertas usando W-Fragen, né? Wie geht's dir heute? Was hast du gestern gemacht? E a pessoa, ela não narra ali porque ela é cansativo, eu sei. Mas você realmente tem que colocar em prática o alemão que você vem aprendendo, principalmente se for um alemão do dia a dia, né? Se for um alemão do dia a dia que está te preparando para você conduzir uma vida plena e com dignidade num país que fala alemão, é necessário que você coloque aquilo em prática, beleza? É isso. Continuando, nós temos a próxima tela, a gente está chegando na reta final já. Gente, isso é muito importante, ó. Glaub an dich und vergleiche dich nur mit dir selbst. Qual o sentido dessa frase? Larissa, se você tiver aí ainda, qual o sentido dessa frase? Jucinéia também pode escrever. Qual o sentido dessa frase? Glaub an dich und vergleiche dich nur mit dir selbst. E aí, qual é o sentido dessa frase?
Gente, olha só. Um grande motivo que está te impedindo de aprender alemão é você acreditar nas pessoas que falharam, que voltaram para o Brasil às vezes, e aí você acha que aquela realidade é a sua também. Então, só porque um colega seu, um conhecido seu, ou alguém que você viu lá numa rede social, num comentário na internet, só porque aquela pessoa falhou e colocou o histórico de vida dela de que sofreu preconceito, ou de que o alemão é realmente um idioma assim, assim, assado, aí você pensa, é verdade, realmente também não é pra mim, eu sinto a mesma coisa, ou eu tenho dificuldade também igual a você e tudo mais. Esqueça, cada pessoa tem sua realidade, e aí, o que eu coloquei na tela aí agora é um grande incentivo para você. Acredite em você, como a Ana falou aí, ó. Acredite em você e se compare apenas com você mesmo. É a minha mensagem para você nessa reta final aqui dessa live. Acredite em você e se compare apenas com você mesmo. Por quê? Porque você vai observar onde você está hoje. Você começou a ter uma semana e você estudou todos os dias de modo eficiente. O que é que você já aprendeu? Comemore esses pequenos sucessos. Você começou tem 3 meses, tem 6 meses, tem 1 mês, tem 1 ano, tem se dedicado? Comemore esses pequenos sucessos. Ravira, eu não comecei ainda, então comece e comece a valorizar o seu sucesso. Esqueça dos outros. Esqueça dos outros. Cada um tem sua trajetória. Eu tinha essa mania. Eu tinha essa mania de ficar assim. Chegar para um grande amigo meu, Matheus, hoje ele mora em Berlim. Grande amigo. Matheus, tu demorou quanto tempo para dominar para falar no conjuntivo em alemão? E tu demorou quanto tempo para falar no conjuntivo Vergangenheit? Tu demorou quanto tempo para falar no passivo em alemão? Velho, eu tô travando quando eu falo no passivo, eu não consigo. Ficava sempre assim, comparando, entende? Só que, claro que eu sabia que eu tinha que comparar comigo mesmo, mas era viciado nessa coisa de ficar perguntando, né? Quanto tempo você demorou e não sei o quê. Poxa, é normal a gente perguntar esse tipo de coisa para ter uma leve referência de como é que as coisas funcionam e tudo mais. Claro, é normal a gente às vezes perguntar, mas não se prenda a isso. Não se prenda a achar que o sucesso ou o fracasso de alguém é uma realidade sua também. Principalmente o fracasso. Se você ficar olhando o fracasso dos outros, isso vai te desestimular. Se você ficar na internet lendo fracasso, gente que voltou pro Brasil, gente que não conseguiu emprego, gente que foi tratado mal, gente que não conseguiu aprender alemão. Velho, quem não conseguiu porque desistiu. O independente no alemão é o iniciante que não desistiu. Decora essa frase. A pessoa independente no alemão é o iniciante que não desistiu. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Se você quer ser independente, você vai se tornar independente se você não desistir. E essa frase é maravilhosa. Ó. O independente no alemão é o iniciante que não desistiu. Então, acredite em você e se compare apenas com você mesmo. Olhe para trás. Estudou hoje já? Esteja feliz. Tá aqui nessa live assistindo, tá aprendendo coisas novas? Tem vocabulário na tela de alemão. Então você está aprendendo coisas novas em relação ao vocabulário de alemão. Você está aprendendo também coisas que você não pode fazer, que vão te prejudicar. Que se você fizer, essas coisas vão prejudicar o seu aprendizado de alemão. Né? Então, esteja grato ou grato, feliz por estar aqui também, preocupado ou preocupada com o seu desenvolvimento. Você não está aqui para brincar. Eu não tô aqui, a gente não está contando piada. Eu não estou contando piada, mas vocês estão aqui engajando, porque existe uma preocupação de vocês com o desenvolvimento, beleza? Então, é isso. A mensagem é, acredite em você, continue e se compare apenas com você mesma. Infelizmente, com a internet, você fica vendo foto dos outros, ou alguém falando em alemão e tudo mais, e se sente desestimulado, né? Porque alguém está com a vida melhor, porque isso, porque aquilo. Não, você também consegue, só é você não desistir, beleza? E agora, nossa última telinha. Essa é a última mensagem que eu quero deixar para vocês, que obviamente é aqui um resumão de tudo que a gente... É a última mensagem que eu quero passar para vocês, é um grande ensinamento na verdade, né? Ou seja, é algo que você precisa fazer para você acelerar seu aprendizado de alemão ainda em 2023. Olha só, é um grande erro, uma coisa que te impede de aprender alemão ainda em 2023 é querer aprender tudo de uma vez. É você ver alguém falando em alemão, aí você pensa, nossa senhora, eu também quero aprender alemão, eu quero ser fluente em alemão. Ninguém aprende tudo de uma vez.
qualquer habilidade, qualquer coisa que exige tempo, todo ser humano, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todo mundo que aprende algo, não aprende tudo de uma vez só num único dia. A gente aprende com consistência, que é o que está na tela aí. Então, ó, Konsistenz ist für den Erfolg wichtiger als Intelligenz. Quem é que pode traduzir pra gente essa frase aí? Quem é que pode traduzir pra gente essa frase? Então, gente, é tudo uma questão de consistência. Consistência é você manter. Ficar ali, ó, ser pirracento. Eu sou pirracento. Eu vou manter isso aqui. E aí você vai todo dia uma gotinha. Todo dia, vou até colocar minha gotinha aqui, ó. Porque todo dia eu também tô nessa. Todo dia é uma gotinha pra gente atingir nossos sonhos. Beleza? Então, coloque a sua gotinha. Você que já se dedicou hoje, você que tá aqui na live, coloque a sua gotinha, porque essa gotinha representa, sabe o quê? É algo que você fez que te aproximou um pouquinho mais do seu objetivo final. Então, essa gotinha representa pra mim isso. Eu uso essa metáfora da gotinha porque eu sempre penso o seguinte, cara, eu tenho uma jarra aqui, ó. Eu tenho uma jarra. Se eu colocar uma gotinha por dia, puxa, é muito pouco, né? Pô, mas um dia não vai transbordar? Um dia vai transbordar. O aprendizado de alemão é a mesma coisa, Consistência é mais importante para o sucesso do que inteligência. Não adianta nada você ter inteligência e você não usar a sua inteligência. Não adianta nada. Nossa, fulano é mó inteligente, né? E não sei o quê. Tá bom. Não adianta nada se ele não tiver consistência para nada na vida dele. E tem muita gente que, inclusive, se engana. Tem muita gente que recebe elogio desde criança. Nossa, meu filho é muito inteligente. Nossa, meu filho eu acho que ele é super dotado. Ele tem um QI não sei quanto. E aí, tem muita criança que cresce recebendo muito paparico e elogio dos pais. Cresce um pouco narcisista e tudo mais. E aí, não quer se empenhar em nada na vida porque acha que só basta se dedicar um pouquinho que vai ter tudo de mão beijada, né? Só que se aquela pessoa realmente se dedicasse, tivesse consistência, ele ia atingir coisas inimagináveis. Então você que se acha menos, que se acha burro, acha que tem dificuldade, não tem. Pode até ser que você teve uma realidade muito dura na sua vida, que seu background familiar, ou seja, sua infância foi muito difícil, que você não teve oportunidade de ter uma excelente educação, uma boa educação, pode até ser, mas isso não é um impeditivo para você arregaçar as mangas, se dedicar diariamente um pouquinho com a metodologia correta, que vai também ser... Existe uma metodologia que é a metodologia respeitosa, que vai respeitar gregos e troianos. O que é isso? Quando um professor grava uma aula, ele tem que gravar aquela aula e entender o seguinte, cara, eu não sei quem vai assistir essa aula aqui não. Essa aula aqui, ela tem que ser uma gotinha, ela tem que ser tão clara como a luz do sol. Eu não posso falar simplesmente, isso aqui é um substantivo. Para muita gente, substantivo é uma coisa óbvia. Para muita gente, não. Então, o professor tem que falar o que é um substantivo. E de uma maneira bem simples, bem simples. Adjetivo, advérbio, que não sei o quê, e usa nomenclaturas ali, que o aluno fica assim, ó, começa a coçar a cabeça, cara, nossa, o que esse professor está falando? Eu não estou entendendo nada, ele fala que é dativo, mas eu não sei nem de onde vem a palavra dativo, meu Deus, o que é isso? O professor ele precisa explicar de onde vem a palavra. Ele precisa ter uma linguagem muito clara. Inclusive, nas minhas aulas, eu falo o seguinte, gente, principalmente nas aulas gravadas, né? Para você que tem um nível bom, já fala inglês, fala francês e manda bem na gramática de português, com licença, se você já sabe que eu vou falar o óbvio aqui, mas eu vou ter que falar o óbvio porque eu não sei quem está vendo esse vídeo. Então eu vou falar de uma maneira muito, muito simples, para que a pessoa saia da aula assim, cara, eu nunca tive uma aula tão clara na minha vida, uma aula de 10 a 15 minutos, para que você não se sinta sobrecarregado ou sobrecarregado, e você evolui em linha reta em relação ao idioma. Então, eu estou falando isso para quê? Para que você pense o seguinte, não se trata de achar que você é burro ou burra. Se trata de você ter consistência, você continuar com aulas leves, fazer sua parte, obviamente, fazer os exercícios, se dedicar, mas permanecer. Todo dia, ser pirracento. Eu quero ver se você não chega no seu objetivo. Vá pra academia todo dia para você ver o negócio. Comece fazendo pouco, mas vai todo dia. Vai todo dia. Eu quero ver em 6 meses você tá com um corpo maravilhoso, em 6 meses. Só vai todo dia. Sabe o que acontece na prática? Você começa a ir. Aí você começa a se interessar.
Mesmo se você não está vendo resultado ainda, aí seu sono começa a melhorar. Você, cara, eu tô percebendo que eu tô dormindo melhor, mesmo que meu corpo não tenha mudado muito. Aí você começa a ter boas escolhas alimentares. Ah, não vou comer essa porcaria aqui, não, já tô malhando já, então não vou comer essa besteira não. Aí você o hábito de malhar já melhorou outros hábitos. Aí você já começa a estudar alemão. Aí você começa a criar uma disciplina. Aí você começa a entender o seguinte, cara, não tem nada a ver com me matar muito numa coisa só aqui. Tem tudo a ver com eu simplesmente permanecer na consistência, ser consistente. Ser consistente é fazer todos os dias. Quando eu entendi isso, eu baixei um aplicativo maravilhoso. Aí nesse aplicativo você coloca as coisas que você tem que fazer todos os dias, supondo que seja assim, ó, malhar, estudar alemão e, sei lá, uma outra coisa lá que você queira colocar, né? Malhar, estudar alemão e tomar vitamina D. Você não pode esquecer de tomar vitamina D porque tá um frio danado aqui, tudo nublado e você precisa tomar. Você coloca nesse aplicativo lá, o aplicativo mostra a data do dia e coloca do lado daquilo que você colocou, por exemplo, estudar alemão. Eu coloco um negocinho pra você ticar, você clica na tela assim e dá um tiquezinho. É maravilhoso, porque você abre o aplicativo e vai ter lá. Cara, não fiz isso aqui hoje. Vou fazer, porque eu tenho que... Tá aqui, eu tenho que fazer. É todo dia que eu tenho que fazer esse negócio aqui. Aí você clica, pum, aí ele dá um tiquezinho assim, ó. E você vai fazendo, nem que seja 10 minutos por dia. Ah, só vou estudar alemão se for 1 hora, mas hoje eu não tenho mais 1 hora não, então não vou estudar. E estuda 10 minutos. 10 minutos. Não fique nessa coisa de ficar buscando perfeição o tempo todo. As pessoas elas ficam colocando perfeição em tudo. Não, eu reservei 2 horas para ir para academia, porque tem 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, aí 1h30 porque é meia hora de esteira, 1 hora para malhar, ainda tem que trocar roupa lá também, quebra uns 10 minutos, tira uns 10 minutos aí, são 2 horas para ir malhar. Aí chega um dia que teve um imprevisto e tudo mais, você olha assim, ah, só tem 1h30, não vou mais, porque não vai dar tempo, tem que ter 2 horas para ir malhar. Vai mesmo assim. Vai mesmo assim. E você vai fazer só a esteira, então, naquele dia e um pouquinho de outra coisa. Alemão. Você tira 1 hora para estudar por dia, 40 minutos. Só tem 10 minutos aqui. 10 minutos não vou estudar alemão, não. Vai, 10 minutos você vai estudar. Você vai fazer o Anki em 10 minutos. Anki é para vocabulário. Ou você vai revisar as frases ali. Ou você vai ouvir um podcast em 10 minutos. Ou você vai ver uma aula de 10 minutos. Aula curta. Mas você vai estudar. Porque aí, se você permanecer na consistência, você está treinando o seu cérebro a ficar cada vez mais consistente, disciplinado. E aí você faz isso 1 mês, 2 meses, e aí você fala, caramba, me acostumei com esse negócio aqui. Ficou automático, ficou natural para mim, não é mais doloroso eu estudar alemão. Por que não é mais doloroso? Porque você está estudando, você percebeu que não se trata de você estudar muitas horas num dia só. Se trata de você realmente quebrar esse conteúdo alemão, o idioma alemão em pequenas partes, se você se dedicar a uma gotinha de alemão por dia, até que você em algum momento do futuro tenha o objetivo que você quis ter há 6 meses atrás, por exemplo. Né? Então, assim, existe um planejamento para você ser independente em 6 meses, desde que você faça todos os dias, e aí você vai só subindo, ó, tchac, 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 só subindo, andando em linha reta, até você atingir o objetivo. O grande problema é que muitas pessoas acabam pulando os dias, parando, morrendo na praia, mas se você continuar, você com certeza consegue atingir seu objetivo, tá? Então eu quero deixar essa lição aqui, mandar um beijão pra vocês, deixa eu ler os últimos comentários aqui. O pessoal mandou as gotas aí, muito bom. Consistência é para o sucesso mais importante do que a inteligência. Muito bom, Ana. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição, pelos papos, pelo nosso nível de consciência aqui, né? Realmente a gente está ampliando o nosso nível de consciência. Larissa falou, mal feito é melhor do que não feito. Exatamente. Eu tenho um negócio na minha agenda que fica fixo na minha agenda, assim, na parte de cima, que é a frase assim, feito melhor que perfeito, né? Feito é melhor que perfeito. Então todo dia eu tô lendo esse negócio. Todo dia. E olha que eu sou perfeccionista, assim. Quando eu vou postar alguma coisa, por exemplo, eu quero que fique muito bem explicado e muito bem sintetizado e tudo mais. Só que às vezes não dá tempo de ser como eu quero. Eu falo assim, poxa, velho, posto aqui do jeito que tá correto, tá bom, ou eu não posto porque eu quero que esteja perfeito. Aí eu lembro, eu falo, não, você vai postar, vai ajudar muita gente, não tá perfeito, mas tá correto, tá bom, as pessoas vão entender e vão aprender com isso aqui, entendeu? Então, a gente tem que esquecer esse lance de perfeição e continuar se desenvolvendo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na segunda que vem às 16 horas. Beijo pra todo mundo, abraços e até a
próxima!